Audiolivros apresenta. Título: Moby Dick. Autor: Herman Melville. Capítulo 1. Aparecendo. Me chame de Ismael. Há alguns anos, não importa quanto tempo precisamente, tendo pouco ou nenhum dinheiro na bolsa e nada de especial que me interessasse em terra, pensei em navegar um pouco e ver a parte aquosa do mundo. É uma maneira que tenho de expulsar o baço e regular a circulação. Sempre que me vejo ficando sombrio com a boca, sempre que há um novembro úmido e chuvoso em minha alma, sempre que me pego parando involuntariamente diante de armazéns de caixões e acompanhando todos os funerais que encontro, e especialmente sempre que minha hipoglicemia toma conta de mim de tal forma que é necessário um forte princípio moral para me impedir de deliberadamente sair para a rua e tirar metodicamente o chapéu das pessoas, então, considero que é hora de ir para o mar como assim que puder. Este é o meu substituto para pistola e bola. Com um floreio filosófico, Catão se lança sobre a espada, eu calmamente vou para o navio. Não há nada surpreendente nisto. Se eles soubessem disso, quase todos os homens em seu nível, em algum momento ou outro, nutriam quase os mesmos sentimentos em relação ao oceano que eu. Lá está agora a sua cidade insular de Manhattoes, cercada por cais como as ilhas indianas por recifes de coral, o comércio a cerca com suas ondas. À direita e à esquerda, as ruas levam você em direção à água. Seu extremo centro é a bateria, onde aquela nobre toupeira é banhada pelas ondas, e refrescada pelas brisas, que poucas horas antes estavam fora da vista da terra. Veja a multidão de observadores de água ali. Circule pela cidade em uma sonhadora tarde de sábado. Vá de Corlears ou Cateco em T-Slip, e daí, por Whitehall, em direção ao norte. O que você vê? Postados como sentinelas silenciosas por toda a cidade, estão milhares e milhares de homens mortais fixados em devaneios oceânicos. Alguns encostados nas estacas, alguns sentados nas cabeceiras dos cais, alguns olhando os baluartes dos navios vindos da China, alguns no alto do cordame, como se estivessem se esforçando para obter uma visão ainda melhor do mar. Mas estes são todos homens da terra, de dias de semana encerrados em ripas e gesso, amarrados em balcões, pregados em bancos, presos a mesas. Como é isso então? Os campos verdes desapareceram. O que eles fazem aqui? Mas olhe. Aí vem mais multidões, andando direto para a água e aparentemente prestes a mergulhar. Estranho. Nada os contentará, exceto o limite extremo da terra. Vadiar sob a sombra dos armazéns distantes não será suficiente. Não. Eles devem chegar o mais próximo possível da água sem cair. Ficar, quilômetros deles, léguas. Todos do interior, eles vêm de vielas e vilas, ruas e avenidas, norte, leste, sul e oeste. No entanto, aqui todos eles se unem. Diga-me, a virtude magnética das agulhas das bússolas de todos esses navios os atrai para lá? Mais uma vez. Digamos que você esteja no campo, em alguma terra alta de lagos. Pegue quase qualquer caminho que desejar, e 10 para 1 ele o levará para um vale e o deixará lá perto de um lago no riacho. Há magia nisso. Deixe o mais distraído dos homens mergulhar em seus mais profundos devaneios, coloque esse homem de pé. Coloque-o em movimento, e ele infalivelmente o levará à água, se houver água em toda aquela região. Se você sentir sede no grande deserto americano, faça essa experiência, se a sua caravana for abastecida com um professor de metafísica. Sim, como todos sabem, a meditação e a água estão casadas para sempre. Mas aqui está um artista. Ele deseja pintar para você a paisagem romântica mais sonhadora, sombria, silenciosa e encantadora de todo o Vale do Saco. Qual é o elemento principal que ele emprega? Ali estão suas árvores, cada uma com um tronco oco, como se dentro delas estivessem um eremita e um crucifixo, e aqui dorme o seu prado, e ali dorme o seu gado, e daquela cabana sai uma fumaça sonolenta. Nas profundezas das florestas distantes serpenteia em um caminho labiríntico, alcançando contrafortes sobrepostos de montanhas banhadas pelo azul das encostas.
Mas embora a imagem permaneça assim em transe, e embora este pinheiro sacuda seus suspiros como folhas sobre a cabeça deste pastor, ainda assim tudo seria vão, a menos que o olhar do pastor estivesse fixo na corrente mágica diante dele. Vá visitar as pradarias em junho, quando por dezenas e dezenas de quilômetros você caminha até os joelhos entre os lírios tigre. Qual é o único encanto que falta? Água. Não há uma gota d'água lá. Se o Niágara fosse apenas uma catarata de areia, você viajaria milhares de quilômetros para vê-la. Porque o pobre poeta do Tennessee, ao receber repentinamente 2 punhados de prata, decidiu entre comprar-lhe um casaco, de que ele infelizmente precisava, ou investir seu dinheiro em uma viagem pedestre até Rokawabayashi. Porque quase todo menino robusto e saudável, com uma alma robusta e saudável, em algum momento ou outro fica louco para ir para o mar. Porque, na sua primeira viagem como passageiro, você mesmo sentiu uma vibração tão mística, quando foi informado pela primeira vez que você e seu navio estavam agora fora da vista da terra. Porque os antigos persas consideravam o mar sagrado. Porque os gregos lhe deram uma divindade separada e irmão de Júpiter. Certamente tudo isso não é sem sentido. E ainda mais profundo o significado daquela história de Narciso, que por não conseguir compreender a imagem atormentadora e suave que viu na fonte, mergulhou nela e se afogou. Mas essa mesma imagem nós mesmos vemos em todos os rios e oceanos. É a imagem do incompreensível fantasma da vida, e esta é a chave para tudo. Ora, quando digo que tenho o hábito de ir para o mar sempre que começo a ficar com os olhos turvos e a ficar demasiado consciente dos meus pulmões, não pretendo inferir que alguma vez vou para o mar tão passageiro. Pois para viajar como passageiro é preciso ter uma bolsa, e uma bolsa não passa de um trapo, a menos que você tenha alguma coisa dentro dela. Além disso, os passageiros ficam enjoados, ficam briguentos, não dormem à noite, não se divertem muito, em geral. Não, eu nunca vou como passageiro, nem, embora eu seja uma espécie de sal, alguma vez vou para o mar como comodoro, ou capitão, ou cozinheiro. Abandono glória e distinção de tais cargos àqueles que gostam deles. De minha parte, abomino todas as labutas, provações e tribulações honrosas e respeitáveis de todo tipo. É o máximo que posso fazer para cuidar de mim mesmo, sem cuidar de navios, barcas, brigas, escunas e tudo mais. E quanto a ser cozinheiro, embora eu confesse que há uma considerável glória nisso, sendo um cozinheiro uma espécie de oficial a bordo, ainda assim, de alguma forma, nunca gostei de grelhar aves, embora uma vez grelhadas, judiciosamente untadas com manteiga, e criteriosamente salgado e apimentado, não há ninguém que fale com mais respeito, para não dizer reverência, de uma ave grelhada do que eu. É devido às paixões idólatras dos antigos egípcios por ibis grelhados e cavalos de rio assados que você vê as múmias dessas criaturas em suas enormes padarias, as pirâmides. Não, quando vou para o mar, vou como um simples marinheiro, logo antes do mastro, desço até o castelo de proa, lá em cima até o topo do mastro real. É verdade que eles preferem me dar ordens sobre algumas coisas e me fazem pular de verga em verga, como um gafanhoto em uma campina de maio. E, a princípio, esse tipo de coisa é bastante desagradável. Isso toca o senso de honra de alguém, especialmente se você vem de uma família antiga e estabelecida no país, os Van Rensselaers, ou Randorpes, ou Adicanutes. E mais do que tudo, se antes de colocar a mão no pote de alcatrão, você estivesse dominando como um professor de escola rural, fazendo com que os garotos mais altos ficassem maravilhados com você. A transição é intensa, garanto-lhe, de professor para marinheiro, e requer uma forte decocção de Sêneca e dos estoicos para permitir que você sorria e aguente. Mas mesmo isso desaparece com o tempo. E se algum velho capitão do mar me ordenar que pegue uma vassoura e varra o convés? O que significa essa indignidade, pesada, quero dizer, na balança do Novo Testamento? Você acha que o arcanjo Gabriel pensa menos de mim, porque eu obedeço prontamente e respeitosamente àqueles velhos naquele caso específico? Quem não é escravo? Diga-me isso. Bem, então,
Por mais que os velhos capitães do mar me deem ordens, por mais que me batam e soquem, tenho a satisfação de saber que está tudo bem, que todos os outros são, de uma forma ou de outra, servidos da mesma maneira, isto é, de um ponto de vista físico ou metafísico, e assim o golpe universal é transmitido, e todas as mãos devem esfregar as omoplatas umas das outras e ficar contentes. Mais uma vez, sempre vou para o mar como marinheiro, porque eles fazem questão de me pagar pelos meus problemas, ao passo que, pelo que ouvi falar, nunca pagam aos passageiros um único centavo. Pelo contrário, os próprios passageiros devem pagar. E existe toda a diferença do mundo entre pagar e ser pago. O ato de pagar é talvez a inflição mais incômoda que os dois ladrões do pomar nos causaram. Mas ser pago, o que se compara a isso? A atividade urbana com a qual um homem recebe dinheiro é realmente maravilhosa, considerando que acreditamos tão sinceramente que o dinheiro é a raiz de todos os males terrenos, e que de forma alguma um homem endinheirado pode entrar no céu. Ah! Com que alegria nos entregamos à perdição! Por fim, sempre vou para o mar como marinheiro, por causa do exercício saudável e do ar puro do convés do castelo de proa. Pois assim como neste mundo os ventos contrários são muito mais predominantes do que os ventos de popa, isto é, se você nunca violar a máxima pitagórica, então, na maior parte do tempo, o Comodoro Inotombadilho obtém sua atmosfera em segunda mão dos marinheiros. No castelo de proa. Ele pensa que respira primeiro, mas não é assim. Da mesma forma, a comunidade lidera os seus líderes em muitas outras coisas, ao mesmo tempo que os líderes pouco suspeitam. Mas foi por isso que, depois de ter repetidamente cheirado o mar como marinheiro mercante, eu deveria agora pensar em embarcar em uma viagem baleeira. Este é o policial invisível do destino, que me vigia constantemente, e me persegue secretamente, e me influencia de alguma forma inexplicável. Ele pode responder melhor do que qualquer outra pessoa. E, sem dúvida, a minha ida nesta viagem baleeira fazia parte do grande programa da Providência que foi traçado há muito tempo. Veio como uma espécie de breve interlúdio e solo entre apresentações mais extensas. Presumo que esta parte do projeto de lei deve ter sido mais ou menos assim: grande eleição contestada para a presidência dos Estados Unidos. Viagem baleia por um Ismael. Batalha sangrenta no Afeganistão. Embora eu não saiba dizer por que exatamente aqueles encenadores, os destinos, me colocaram para esta parte miserável de uma viagem baleeira, quando outros foram designados para papéis magníficos em grandes tragédias, e papéis curtos e fáceis em comédias gentis, e papéis alegres em farsas. Embora eu não saiba dizer por que isso aconteceu exatamente, no entanto, agora que me lembro de todas as circunstâncias, penso poder ver um pouco as fontes e os motivos que, sendo astuciosamente apresentados a mim sob vários disfarces, me induziram a começar a desempenhar o papel que desempenhei, além de me persuadirem a cair na ilusão de que foi uma escolha resultante do meu livre-arbítrio imparcial e julgamento discriminatório. O principal desses motivos foi a ideia esmagadora da própria grande baleia. Um monstro tão portentoso e misterioso despertou toda a minha curiosidade. Depois os mares selvagens e distantes onde lhe rolava sua massa insular, os gritos impossíveis e inomináveis da baleia, estes, com todas as maravilhas de mil imagens e sons da Patagônia, ajudaram a levar-me ao meu desejo. Com outros homens, talvez, tais coisas não teriam sido incentivos, mas quanto a mim, sou atormentado por uma eterna coceira por coisas remotas. Adoro navegar em mares proibidos e desembarcar em costas bárbaras. Não ignorando o que é bom, percebo rapidamente um horror, e ainda poderia ser sociável com ele, se me deixassem, já que é bom manter relações amigáveis com todos os moradores do lugar onde estou hospedado. Por estas razões, então, a viagem baleeira foi bem-vinda, as grandes comportas do mundo das maravilhas se abriram e, nas concepções selvagens que me convenceram a atingir meu propósito, 2 e 2 flutuaram no mais íntimo de minha alma, procissões intermináveis de baleias e, no meio de todas elas, uma grande fantasma encapuzado, como uma colina de neve no ar. Capítulo 2. A bolsa de carpete. Enfiei uma ou duas camisas na minha velha bolsa,
coloquei-a debaixo do braço e parti para o Cabo Oni e para o Pacífico. Deixando a boa cidade da velha Manhattan, cheguei devidamente a New Bedford. Era um sábado à noite em dezembro. Fiquei muito decepcionado ao saber que o pequeno pacote para Nantucket havia partido e que não havia maneira de chegar àquele lugar até a segunda-feira seguinte. Como a maioria dos jovens candidatos às dores e penalidades da caça às baleias param neste mesmo New Bedford, para daí embarcarem na sua viagem, pode muito bem ser relatado que eu, por exemplo, não tinha ideia de fazê-lo. Pois eu estava decidido a navegar em nada menos que uma embarcação de Nantucket, porque havia algo de belo e barulhento em tudo relacionado com aquela famosa ilha antiga, o que me agradou surpreendentemente. Além disso, embora New Bedford tenha ultimamente gradualmente monopolizado o negócio da caça às baleias, e embora neste assunto a pobre e velha Nantucket esteja agora muito atrás dela, Nantucket foi o seu grande original, o tiro desta Cartago, o lugar onde o primeiro baleia americana morta ficou encalhada. Onde mais, senão em Nantucket, aqueles baleeiros aborígenes, os homens vermelhos, saíram pela primeira vez em canoas para perseguir o Leviatã. E para onde, a não ser de Nantucket, também, aquela primeira pequena chalupa aventureira partiu, parcialmente carregada com paralelepípedos importados, assim diz a história, para atirar nas baleias, a fim de descobrir quando elas estavam perto o suficiente para arriscar um arpão de ogurupés. Agora, tendo uma noite, um dia ainda mais uma noite diante de mim em New Bedford, antes de poder embarcar para o porto a que me destinava, tornou-se uma questão de preocupação onde eu iria comer e dormir enquanto isso. Era uma noite de aparência muito duvidosa, ou melhor, muito escura e sombria, extremamente fria e triste. Eu não conhecia ninguém no local. Com arpes ansiosos, eu sondava meu bolso e só encontrei algumas moedas de prata. Então, onde quer que você vá, Ismael, disse eu para mim mesmo, enquanto estava no meio de uma rua sombria, carregando minha bolsa no ombro e comparando a escuridão em direção ao norte com a escuridão em direção ao sul, onde quer que em sua sabedoria você decida passar a noite, meu querido Ismael, certifique-se de perguntar o preço e não seja muito exigente. Com passos hesitantes, andei pelas ruas e passei pela placa Os Arpões Cruzados, mas ali parecia muito caro e alegre. Mais adiante, das brilhantes janelas vermelhas da pousada do Peixe-Espada, vinham raios tão fervorosos que pareciam ter derretido a neve e o gelo acumulados em frente à casa, pois em todos os outros lugares a geada congelada jazia com 25 centímetros de espessura. Um pavimento asfáltico duro, bastante cansativo para mim, quando bati o pé nas projeções de pedra, porque, devido ao serviço duro e implacável, as solas das minhas botas estavam em uma situação miserável. Muito caro e alegre, pensei novamente, parando por um momento para observar a grande claridade na rua e ouvir o som dos copos tilintando lá dentro. Mas vá em frente, Ismael, disse eu finalmente, você não ouve. Afaste-se da porta, suas botas remendadas estão parando o caminho. Então eu fui. Eu agora, por instinto, segui as ruas que me levavam em direção ao rio, pois ali, sem dúvida, ficavam as pousadas mais baratas, se não as mais alegres. Ruas tão tristes. Blocos de escuridão, não casas, em ambos os lados, e aqui e ali uma vela, como uma vela se movendo num túmulo. Aquela hora da noite, do último dia da semana, aquele bairro da cidade estava praticamente deserto. Mas logo cheguei a uma luz enfumaçada que vinha de um prédio baixo e largo, cuja porta estava convidativamente aberta. Tinha uma aparência descuidada, como se fosse destinada a um uso do público. Então, entrando, a primeira coisa que fiz foi tropeçar em uma caixa de cinzas na varanda. Ah! Pensei, hectares, enquanto as partículas voadoras quase me sufocavam, essas cinzas são daquela cidade destruída, Gomorra. Mas os arpões cruzados e o peixe-espada? Este, então, deve ser o sinal de armadilha. No entanto, me levantei e ouvi uma voz alta lá dentro, empurrei e abri uma segunda porta interna. Parecia o grande parlamento negro sentado em topete. Uma centena de rostos negros viraram-se em fila para espiar, e além,
um anjo negro da perdição batia um livro no púlpito. Era uma igreja negra, e o texto do pregador era sobre a escuridão das trevas, e o choro, o lamento e o ranger de dentes ali. Ah, Ismael, murmurei eu, recuando, que entretenimento miserável é o sinal de armadilha. Seguindo em frente, finalmente cheguei a uma espécie de luz fraca, não muito longe das docas, e ouvi um rangido desolado no ar, e olhando para cima, vi uma placa oscilante acima da porta com uma pintura branca, representando vagamente um jato alto e reto de spray nevoado, e estas palavras embaixo: Tisputerim, Peter Coffin, Caixão, Spulter. Bastante sinistro nesse contexto específico, pensei. Mas é um nome comum em Nantucket, dizem, e suponho que este Peter aqui seja um emigrante de lá. Como a luz parecia tão fraca e o lugar, naquele momento, parecia bastante silencioso, e a própria casinha de madeira em ruínas parecia ter sido trazida para cá das ruínas de algum bairro queimado, e como a placa oscilante tinha uma espécie de rangido de pobreza, pensei que aquele era o local ideal para alojamento barato e o melhor café de ervilha. Era um lugar estranho, uma casa velha com frontões de empena, um dos lados paralisado, por assim dizer, e inclinada tristemente. Ficava num canto agudo e desolado, onde aquele vento tempestuoso Euroclidon mantinha um uivo pior do que nunca sobre a embarcação lançada do pobre Paulo. Euroclidon, no entanto, é um zéfiro muito agradável para qualquer pessoa que esteja dentro de casa, com os pés no fogão, brindando silenciosamente para dormir. Ao julgar aquele vento tempestuoso chamado Euroclidon, diz um velho escritor, de cujas obras possuo a única cópia existente, faz uma diferença maravilhosa, se você olha para ele de uma janela de vidro onde a geada é toda do lado de fora, ou se você o observa daquela janela sem caixilhos, onde a geada está em ambos os lados, e da qual a criatura morte é o único vidraceiro. É verdade, pensei, quando esta passagem me ocorreu, velha letra preta, você raciocina bem. Sim, estes olhos são janelas, e este meu corpo é a casa. Que pena que eles não taparam as fendas e colocaram alguns fiapos aqui e ali. Mas agora é tarde demais para fazer melhorias. O universo está acabado, a pedra está colocada e as lascas foram retiradas há 1 milhão de anos. O pobre Lázaro ali, batendo os dentes contra o meio-fio como travesseiro, e sacudindo os farrapos com seus tremores, ele poderia tapar os 2 ouvidos com trapos e colocar uma espiga de milho na boca, e ainda assim isso não impediria a entrada do tempestuoso Euroclidon. Euroclidon, diz o velho Dives, em sua capa de seda vermelha, ele comeu uma mais vermelha depois, pô. Que bela noite gelada, como o Órion brilha, que aurora boreal. Deixe-os falar de seus climas orientais de verão, de conservatórios eternos, dei-me o privilégio de fazer meu próprio verão com minhas próprias brasas. Mas o que pensa Lázaro? Será que ele conseguirá aquecer suas mãos azuis erguendo-as diante das grandes luzes do norte? Lázaro não preferiria estar em Sumatra do que aqui. Ele não preferiria deitá-lo longitudinalmente ao longo da linha do Equador, sim, deuses. Descer até o poço de fogo para se proteger dessa geada. Agora, que Lázaro fica encalhado ali no meio-fio diante da porta de Dives, isso é mais maravilhoso do que um iceberg estar atracado em uma das Molucas. No entanto, o próprio Dives também vive como um czar num palácio de gelo feito de suspiros congelados e, sendo presidente de uma sociedade de temperança, apenas bebe as lágrimas mornas dos órfãos. Mas chega de choramingar agora, vamos caçar baleias, e ainda é muito por vir. Vamos raspar o gelo dos nossos pés gelados e ver que tipo de lugar esse Spulter pode ser. Capítulo 3. O Spulterim. Entrando naquele Spulterim com extremidade em pena, você se viu em uma entrada larga, baixa e irregular com alambres antiquados, lembrando um dos baluartes de alguma antiga embarcação condenada. De um lado estava pendurada uma grande pintura a óleo tão completamente esfumaçada e desfigurada em todos os sentidos que, sob as luzes cruzadas desiguais pelas quais você a via, isso só era possível através de um estudo diligente de uma série de visitas sistemáticas a ela, e de uma investigação cuidadosa dos vizinhos.
que você poderia de alguma forma chegar a uma compreensão de seu propósito. Tantas massas inexplicáveis de matizes e sombras, que a princípio quase se pensava que algum jovem artista ambicioso, na época das bruxas da Nova Inglaterra, tivesse se esforçado para delinear o caos enfeitiçado. Mas a força de muita e sincera contemplação, e de ponderações repetidas, e especialmente abrindo a pequena janela na parte de trás da entrada, você finalmente chega à conclusão de que tal ideia, por mais selvagem que seja, pode não ser totalmente injustificada. Mas o que mais o intrigou e confundiu foi uma longa, flexível e portentosa massa negra de algo pairando no centro da imagem sobre 3 linhas azuis, tênues e perpendiculares flutuando em um fermento sem nome. Uma imagem realmente pantanosa, encharcada e esganiçada, o suficiente para distrair um homem nervoso. No entanto, havia nele uma espécie de sublimidade indefinida, semi-alcançada e inimaginável que praticamente o congelou, até que você involuntariamente fez um juramento consigo mesmo de descobrir o que aquela pintura maravilhosa significava. De vez em quando, uma ideia brilhante, mas, infelizmente, enganosa, o lançaria. É o mar negro em um vendaval da meia-noite. É o combate antinatural dos 4 elementos primordiais. É uma charneca maldita. É uma cena de inverno hiperbóreo. É a ruptura da corrente gelada do tempo. Mas finalmente todas essas fantasias deram lugar a algo portentoso no meio do quadro. Isso uma vez descobriu, e todo o resto ficou claro. Mas pare, não tem uma leve semelhança com um peixe gigantesco. Até mesmo o próprio grande Leviatã. Na verdade, o desenho do artista parecia o seguinte, uma teoria final de minha autoria, parcialmente baseado nas opiniões agregadas de muitas pessoas idosas com quem conversei sobre o assunto. A imagem representa um cabo-horneiro num grande furacão, o navio meio afundado que ali se agita, com apenas os 3 mastros desmantelados visíveis, e uma baleia exasperada, pretendendo limpar a embarcação, está no enorme ato de empalar-se nos 3 mastros. A parede oposta desta entrada estava coberta por uma série pagã de monstruosas clavas e lanças. Alguns tinham dentes grossos e brilhantes que lembravam serras de marfim, outros eram adornados com nós de cabelo humano, e um deles tinha formato de foice, com um cabo enorme que girava como segmento feito na grama recém-cortada por um cortador de grama de braço longo. Você estremeceu ao olhar e se perguntou que monstruoso canibal e selvagem poderia ter feito uma colheita mortal com um instrumento tão horrível e aquer. Misturados a eles havia velhas lanças baleeiras e arpões enferrujados, todos quebrados e deformados. Algumas eram armas históricas. Com esta lança outrora longa, agora com cotovelos violentos, há 50 anos Nathan Swan matou 15 baleias entre o nascer e o pôr do sol. E aquele arpão, agora tão parecido com um saca-rolhas, foi lançado nos mares de Java e levado por uma baleia, morta anos depois ao Lago do Cabo Branco. O ferro original entrou perto da cauda e, como uma agulha inquieta permanecendo no corpo de um homem, percorreu 40 pés e finalmente foi encontrado cravado na corcunda. Atravessando esta entrada sombria e seguindo por aquele caminho em arco baixo, cortado pelo que antigamente deve ter sido uma grande chaminé central com lareiras ao redor, você entra na sala pública. Um lugar ainda mais escuro é este, com vigas tão baixas e pesadas acima, e tábuas tão velhas e enrugadas embaixo, que você quase imaginaria estar pisando nas cabines de alguma nave antiga, especialmente em uma noite tão uivante, quando esta velha arca ancorada em um canto balançava tão furiosamente. De um lado havia uma mesa longa e baixa, em forma de prateleira, coberta com vitrines de vidro rachadas, cheias de raridades empoeiradas, colhidas nos cantos mais remotos deste vasto mundo. Projetando-se do outro ângulo da sala, há um covil de aparência escura, o bar, uma tentativa grosseira de uma cabeça de baleia franca. Seja como for, ali está o vasto osso arqueado da mandíbula da baleia, tão largo que uma carruagem quase poderia passar por baixo dele. Dentro há prateleiras surradas, repletas de decantadores, garrafas e frascos velhos, e naquelas mandíbulas de destruição rápida, como outro Jonas amaldiçoado, nome pelo qual de fato o chamavam,
Agita-se um velhinho murcho, que, por seu dinheiro, vem indicar os delírios e a morte dos marinheiros. Abomináveis são os copos em que ele derrama o seu veneno. Embora verdadeiros cilindros por fora e por dentro, os vilões óculos verdes afilavam-se enganosamente para baixo, até um fundo trapaceiro. Meridianos paralelos rudemente bicados no vidro cercam as taças dessa espécie. Preencha até esta marca e sua cobrança será de apenas 1 centavo, para isso 1 centavo é mais, e assim por diante, até o copo cheio, à medida do cabo Orne, que você pode engolir por um xelim. Ao entrar no local encontrei vários jovens marinheiros reunidos em torno de uma mesa, examinando à luz fraca vários exemplares de Skrinsander. Procurei o senhorio e, dizendo-lhe que desejava ser acomodado num quarto, recebi como resposta que sua casa estava lotada, não havia uma cama desocupada. Mas ó vaste, acrescentou ele, batendo na testa, você não tem objeções em compartilhar um cobertor de arpoador, não é? Suponho que você vá caçar baleias, então é melhor se acostumar para esse tipo de coisa. Eu disse a ele que nunca gostei de dormir dois na cama, que se eu fizesse isso dependeria de quem fosse o arpoador, e que se ele, o proprietário, realmente não tivesse outro lugar para mim, e o arpoador não fosse decididamente questionável, porque, em vez de vagar mais por um lugar estranho, cidade, numa noite tão amarga, eu suportaria metade do cobertor de qualquer homem decente. Foi o que pensei. Tudo bem, sente-se. Ceia. Você quer jantar? O jantar estará pronto imediatamente. Sentei-me num velho banco de madeira, todo esculpido como um banco na bateria. Numa das extremidades, um alcatrão ruminante adornava ainda mais com seu canivete, curvando-se trabalhando diligentemente no espaço entre as pernas. Ele estava tentando a sorte em um navio com velas a todo vapor, mas não fez muito progresso, pensei. Por fim, uns 4 ou 5 de nós fomos convocados para a refeição numa sala contígua. Estava frio como na Islândia, não havia fogo nenhum, o proprietário disse que não tinha dinheiro para isso. Nada além de 2 lúgubres velas de sebo, cada uma em um lençol. Estávamos dispostos a abotoar nossas jaquetas de macaco e a segurar xícaras de chá escaldante junto aos lábios com nossos dedos meio congelados. Mas a comida era do tipo mais substancial, não apenas carne e batatas, mas também bolinhos, Deus do céu! Bolinhos para o jantar. Um jovem com um casaco verde dirigiu-se a esses bolinhos da maneira mais terrível. Meu rapaz, disse o proprietário, você terá o pesadelo de um sartente morto. Senhorio, sussurrei, aquele não é o arpoador, é? Ah, não, disse ele, parecendo um tanto diabolicamente engraçado, o arpoador é um sujeito de pele morena. Ele nunca come bolinhos, ele não come nada além de bifes, e gosta deles mal passados. Que diabos ele faz, digo eu. Onde está aquele arpoador? Ele está aqui? Ele estará aqui em breve, foi a resposta. Não pude evitar, mas comecei a suspeitar desse arpoador de pele morena. De qualquer forma, decidi que, se acontecesse que deveríamos dormir juntos, ele deveria se despedir e ir para a cama antes de mim. Terminado o jantar, o grupo voltou ao bar, quando, sem saber mais o que fazer, resolvi passar o resto da noite como espectador. Atualmente, um barulho de tumulto foi ouvido do lado de fora. Começando, o proprietário gritou, essa é a tripulação do Grampus. Eu a vejo relatada esta manhã, uma viagem de 3 anos e um navio cheio. Viva, rapazes, agora teremos as últimas notícias dos Feijés. Ouviu-se um barulho de botas marítimas na entrada, a porta foi aberta e um grupo bastante selvagem de marinheiros entrou. Envolvido com seus casacos desgrenhados e com as cabeças envoltas em edredons de lã, todos enfeitados e esfarrapados, e as barbas endurecidas por pingentes de gelo, pareciam uma erupção de ursos de labrador. Eles tinham acabado de desembarcar do barco e esta foi a primeira casa em que entraram. Não é de admirar, então, que eles tenham ido direto para a boca da baleia, a barra, quando o velho e enrugado Jonas, ali oficiando,
logo os derramou por toda parte. Um reclamou de um forte resfriado na cabeça, e Joná preparou para ele uma poção semelhante a piche de gin e melaço, que ele jurou ser uma cura soberana para todos os resfriados e catarros de qualquer tipo, não importando há quanto tempo, ou se foi pego na costa de Labrador, ou no lado climático de uma ilha de gelo. A bebida logo subiu em suas cabeças, como geralmente acontece mesmo com os topers mais arrogantes recém-desembarcados do mar, e eles começaram a saltar de forma mais barulhenta. Observei, porém, que um deles se mantinha um tanto distante e, embora parecesse desejoso de não estragar a hilaridade de seus companheiros com seu rosto sóbrio, no geral ele se abstinha de fazer tanto barulho quanto os demais. Este homem me interessou imediatamente, e como os deuses do mar ordenaram que ele logo se tornasse meu companheiro de bordo, embora apenas um companheiro de dormir, no que diz respeito a esta narrativa, arriscarei aqui uma pequena descrição dele. Ele tinha 1,80 m de altura, ombros nobres e um peito como uma ensicadeira. Poucas vezes vi tanta força em um homem. Seu rosto era profundamente moreno e queimado, fazendo seus dentes brancos ofuscarem pelo contraste, enquanto nas sombras profundas dos seus olhos flutuavam algumas reminiscências que não pareciam lhe dar muita alegria. Sua voz anunciou imediatamente que ele era sulista e, pela sua bela estatura, pensei que ele devia ser um daqueles altos montanhistas da Cordilheira Allegheny, na Virgínia. Quando a folia de seus companheiros atingiu o auge, esse homem escapuliu despercebido e não o vi mais até que ele se tornou meu camarada no mar. Em poucos minutos, porém, seus companheiros sentiram sua falta e, sendo, ao que parece, por algum motivo um grande favorito deles, eles gritaram Bulkington. Bulkington. Onde está Bulkington? E saiu correndo de casa em sua perseguição. Eram cerca de 9 horas e a sala parecia quase sobrenaturalmente silenciosa depois dessas orgias. Comecei a me felicitar por um pequeno plano que me ocorrera pouco antes da entrada dos marinheiros. Nenhum homem prefere dormir dois na mesma cama. Na verdade, você preferiria não dormir com seu próprio irmão. Não sei como é, mas as pessoas gostam de ter privacidade quando estão dormindo. E quando se trata de dormir com um estranho desconhecido, numa pousada estranha, numa cidade estranha, e esse estranho é um arpoador, então suas objeções se multiplicam indefinidamente. Nem havia qualquer razão terrena para que eu, como marinheiro, dormisse dois numa cama, mais do que qualquer outra pessoa, pois os marinheiros não dormem dois numa cama no mar, assim como os reis solteiros não dormem em terra. Com certeza eles dormem todos juntos no mesmo apartamento, mas você tem sua própria rede, e se cobre com seu próprio cobertor, e dorme na sua própria pele. Quanto mais eu refletia sobre esse arpoador, mais abominava a ideia de dormir com ele. Era justo presumir que, sendo um arpoador, seu linho ou lã, conforme o caso, não seria dos mais arrumados, certamente nenhum dos melhores. Comecei a me contorcer todo. Além disso, já estava ficando tarde e meu arpoador decente deveria estar em casa e indo para a cama. Suponhamos agora que ele aparecesse em cima de mim à meia-noite, como eu poderia saber de que buraco vil ele estava vindo? Senhorio. Mudei de ideia sobre aquele arpoador. Não vou dormir com ele. Vou tentar o banco aqui. Como quiser, sinto muito, não posso dispensar uma toalha de mesa para você como colchão. E é uma tábua áspera e praga aqui, sensação de nós e entalhes. Mas espere um pouco, Skrinsander, tem uma plaina de carpinteiro lá no bar, espere, eu digo, e vou deixá-lo confortável o suficiente. Dizendo isso, ele adquiriu o avião, e com seu velho lenço de seda primeiro tirando o pó do banco, começou vigorosamente a aplainar minha cama, enquanto sorria como um macaco. As aparas voaram para a direita e para a esquerda, até que finalmente o ferro da plaina bateu contra um nó indestrutível. O senhorio estava quase torcendo o pulso, e eu disse-lhe, pelo amor de Deus, para desistir. A cama era macia o suficiente para me servir, e eu não sabia como todo o planejamento do mundo poderia transformar uma prancha de pinho em edredom. Então, juntando as aparas com outro sorriso e jogando-as do grande fogão no meio da sala,
Ele continuou com sua vida e me deixou em um escritório marrom. Agora tomei a medida do banco e descobri que era 30 centímetros mais curto, mas isso poderia ser consertado com uma cadeira. Mas era 30 centímetros estreito demais, e o outro banco da sala era cerca de 10 centímetros mais alto do que o aplainado, então não havia como prendê-los. Coloquei então o primeiro banco longitudinalmente ao longo do único espaço livre contra a parede, deixando um pequeno intervalo entre eles, para que minhas costas se acomodassem. Janela, o que este plano nunca serviria, especialmente porque outra corrente da porta frágil encontrou a da janela, e ambas juntas formaram uma série de pequenos redemoinhos nas imediações do local onde eu tinha pensado passar a noite. O diabo vai buscar aquele arpoador, pensei, mas pare, não poderia avançar até ele, trancar a porta e pular na cama, para não ser acordado pelas batidas mais violentas. Não parecia uma má ideia, mas pensando bem, descartei-o. Pois quem poderia dizer senão o que aconteceu na manhã seguinte? Assim que eu saísse da sala, o arpoador poderia estar parado na entrada, pronto para me derrubar. Mesmo assim, olhando novamente em volta e não vendo nenhuma possibilidade de passar uma noite sofrível, a não ser na cama de outra pessoa, comecei a pensar que, afinal de contas, eu poderia estar alimentando preconceitos injustificáveis contra esse arpoador desconhecido. Acho que vou esperar um pouco, ele deve aparecer em breve. Vou dar uma boa olhada nele então, e talvez possamos nos tornar bons companheiros de cama, afinal de contas, não há como dizer. Mas embora os outros pensionistas continuassem chegando 1, 2 e 3, e indo para a cama, ainda não havia sinal do meu arpoador. Senhorio, disse eu, que tipo de sujeito ele é? Ele sempre mantém horas tão tardias. Já era meio-dia. O proprietário riu novamente com sua risada esguia e parecia ter ficado muito feliz com algo além da minha compreensão. Não, ele respondeu, geralmente ele é um madrugador, aí lei para a cama e aí lei para se levantar. Sim, ele é o pássaro que pega o verme. Mas esta noite ele saiu para vender, você vê, e eu não vejo o que o mantém tão atrasado, a menos que, talvez, ele não consiga vender a cabeça. Não pode vender a cabeça dele? Que tipo de história enganosa é essa que você está me contando? Ficando com uma raiva enorme. Você pretende dizer, senhorio, que este arpoador está realmente empenhado nesta abençoada noite de sábado, ou melhor, na manhã de domingo, vendendo sua cabeça por esta cidade? É exatamente isso, disse o proprietário, e eu disse a ele que ele não poderia vender aqui, o mercado está lotado. Com o quê? Gritei eu. Com cabeças, com certeza, não há muitas cabeças no mundo. Eu lhe digo que é, senhorio, disse eu com bastante calma, é melhor você parar de contar essa história para mim, eu não sou verde. Talvez não, pegando um pedaço de pau e talhando um palito, mas acho que você estará acabado, Brown, se aquele arpoador ouvir que você está caluniando a cabeça dele. Vou quebrá-lo para ele, disse eu, agora novamente enfurecido com aquela confusão inexplicável do proprietário. Já quebrou, disse ele. Quebrou, disse eu, quebrou, você quer dizer? Sartain, e essa é a razão pela qual ele não pode vendê-lo, eu acho. Senhorio, disse eu, aproximando-me dele tão fresco quanto o monte. Eclã em uma tempestade de neve, senhor, pare de talhar. Você e eu devemos nos entender, e isso também sem demora. Venho até sua casa e quero uma cama, você me diz que só pode me dar metade de uma, que a outra metade pertence a um certo arpoador. E sobre esse arpoador, que ainda não vi, você insiste em me contar as histórias mais misteriosas e exasperantes que tendem a gerar em mim um sentimento desconfortável em relação ao homem que você designou para meu companheiro de cama, uma espécie de conexão, senhorio, que é íntima e confidencial no mais alto grau. Agora exijo que você fale e me diga quem e o que é esse arpoador e se estarei seguro em todos os aspectos para passar a noite com ele. E em primeiro lugar, você terá a gentileza de desdizer aquela história sobre a venda de sua cabeça, que, se for verdade, considero boa. Evidência de que este arpoador é completamente louco, e eu não tenho ideia de dormir com um louco,
E você, senhor, você, quero dizer, senhorio, você, senhor, ao tentar me induzir a fazê-lo conscientemente, tornar-se-ia assim responsável a um processo criminal. Parede, disse o proprietário, respirando fundo. Este é um sarmão muito comprido para um sujeito que rasga um pouco de vez em quando. Mas tenha calma, calma, esse arpoador aqui de quem estou falando acaba de chegar dos mares do sul, onde comprou muitas cabeças embaladas da Nova Zelândia, ótimas curiosidades, você sabe, e vendeu todas elas, menos uma, e aquele que ele está tentando vender esta noite, porque amanhã é domingo, e não seria bom vender cabeças humanas pelas ruas quando as pessoas vão às igrejas. Ele queria, no domingo passado, mas eu impedi quando ele estava saindo pela porta com 4 cabeças amarradas em uma corda, por todo o ar, como um colar de cebolas. Esse relato esclareceu o mistério que de outra forma seria inexplicável e mostrou que o proprietário, afinal de contas, não tinha tido a menor ideia de me enganar, mas, ao mesmo tempo, o que eu poderia pensar de um arpoador que ficou fora de uma noite de sábado e foi direto para o Santo Sabate, envolvido em um negócio canibal como a venda de cabeças de idólatras mortos. Pode ter certeza, senhorio, aquele arpoador é um homem perigoso. Ele paga regularmente, foi a réplica. Mas vamos lá, está ficando muito tarde, é melhor você estar virando sorte, é uma bela cama. Sal e eu dormimos naquela cama na noite em que nos unimos. Há muito espaço para 2 relaxarem naquela cama, é uma cama enorme enorme. Ora, antes de desistirmos dela, Sal costumava colocar nosso São e nosso pequeno Johnny no pé dela. Mas eu tive um sonho e me esparramei uma noite, e de alguma forma, São foi jogado no chão, e quase quebrou o braço. Depois disso, Sal disse que não serviria. Vem aqui. Vou lhe dar uma olhada em um instante, e dizendo isso ele acendeu uma vela e estendeu-a para mim, oferecendo-se para mostrar o caminho. Mas fiquei indeciso, ao olhar para um relógio no canto, ele exclamou, eu acho que é domingo, você não verá aquele arpoador esta noite, ele veio ancorar em algum lugar, venha então, venha, você não vem. Pensei no assunto por um momento, e então subimos as escadas, e fui conduzido a um quarto pequeno, frio como um molusco, imobiliado, com certeza, com uma cama prodigiosa, quase grande o suficiente para 4 arpoadores dormirem lado a lado. Pronto, disse o proprietário, colocando a vela sobre uma arca de mar velha e maluca que funcionava também como lavatório e mesa de centro. Pronto, fique confortável agora e boa noite para você. Virei-me e deixei de olhar para a cama, mas ele havia desaparecido. Dobrando a colcha, inclinei-me sobre a cama. Embora não fosse dos mais elegantes, resistiu razoavelmente bem ao escrutínio. Então olhei ao redor da sala, e além da cama e da mesa de centro, não se viam outros móveis pertencentes ao local, a não ser uma estante rústica, as 4 paredes e uma tábua de papel representando um homem golpeando uma baleia. Das coisas que não pertenciam propriamente ao quarto, havia uma rede amarrada e jogada no chão num canto. Também uma grande bolsa de marinheiro, contendo o guarda-roupa do arpoador, sem dúvida no lugar de um baú de terra. Da mesma forma, havia um pacote de anzóis de ossos estranhos na prateleira acima da lareira e um arpão alto na cabeceira da cama. Mas o que é isso no peito? Peguei-o e segurei-o perto da luz, senti-o, cheirei-o e tentei de todas as maneiras possíveis chegar a alguma conclusão satisfatória a respeito dele. Não posso compará-lo a nada além de um grande tapete de porta, ornamentado nas bordas com pequenas etiquetas tilintantes, algo parecido com penas manchadas de porco-espinho. Em volta de um mocassim indiano. Havia um buraco ou fenda no meio desse tapete, como você vê nos ponchos sul-americanos. Mas seria possível que qualquer arpoador sóbrio subisse num capacho e desfilasse pelas ruas de qualquer cidade cristã com esse tipo de disfarce. Coloquei-o para experimentá-lo, e ele me pesava como um cesto, era estranhamente desgrenhado e grosso, e pensei que estava um pouco úmido, como se aquele arpoador misterioso o estivesse usando em um dia chuvoso. Subi até um pedaço de vidro preso na parede e nunca vi tal coisa em minha vida. Saí dessa situação com tanta pressa que fiquei com o pescoço torcido.
Sentei-me na beira da cama e comecei a pensar naquele arpoador vendedor de cabeças e em seu capacho. Depois de pensar um pouco ao lado da cama, levantei-me e tirei minha jaqueta de macaco, e fiquei no meio do quarto pensando. Tirei então o casaco e pensei um pouco mais nas mangas da camisa. Mas começando a sentir muito frio agora, meio despido como estava, e lembrando-me do que o proprietário disse sobre o arpoador não voltar para casa naquela noite, já que era muito tarde, não fiz mais barulho, pulei para fora das minhas calças e botas e, em seguida, apagando a luz, caí na cama e me entreguei aos cuidados do céu. Se aquele colchão estava cheio de espigas de milho ou de louça quebrada, não se sabe, mas rolei bastante e não consegui dormir por muito tempo. Por fim, caí num leve cochilo e já estava quase fazendo uma boa viagem em direção à terra de Nod, quando ouvi passos pesados no corredor e vi um raio de luz entrar no quarto por baixo da porta. Senhor, salve-me, pensei, aquele deve ser o arpoador, o infernal mascate de cabeças. Mas fiquei perfeitamente imóvel e resolvi não dizer uma palavra até que alguém me falasse. Segurando uma luz em uma das mãos e aquela idêntica cabeça neozelandesa na outra, o estranho entrou no quarto e, sem olhar para a cama, colocou sua vela bem longe de mim, no chão, em um canto, e então começou a trabalhar nas cordas com nós da grande bolsa que mencionei antes como estando na sala. Eu estava ansioso para ver seu rosto, mas ele o manteve afastado por algum tempo enquanto se dedicava a desamarrar a boca do saco. Feito isso, porém, ele se virou, quando, meu Deus! Que visão! Que cara! Era de uma cor escura, arroxeada e amarela, aqui e ali salpicada de grandes quadrados de aspecto enegrecido. Sim, é exatamente como pensei, ele é um péssimo companheiro de cama, ele brigou, foi terrivelmente cortado e aqui está ele, acabado de receber do cirurgião. Mas naquele momento ele virou o rosto tanto para a luz que vi claramente que aqueles quadrados pretos em suas bochechas não podiam ser esparadrapos. Eram manchas de um tipo ou de outro. A princípio eu não sabia o que fazer com isso, mas logo me ocorreu um indício da verdade. Lembrei-me da história de um homem branco, baleeiro também, que, caindo entre os canibais, foi tatuado por eles. Concluí que este arpoador, no decorrer de suas viagens distantes, deve ter passado por uma aventura semelhante. E o que é isso? Pensei, afinal. É apenas dele por fora, um homem pode ser honesto em qualquer tipo de pele. Mas então, o que fazer com sua tez sobrenatural, aquela parte dela, quero dizer, espalhada por aí e completamente independente dos quadrados da tatuagem? Na verdade, pode ser apenas uma boa camada de bronzeado tropical, mas nunca ouvi falar de um sol quente que tenha bronzeado um homem branco ou um homem amarelo arroxeado. No entanto, nunca estive nos mares do sul, e talvez o sol produziu esses efeitos extraordinários sobre a pele. Agora, enquanto todas essas ideias passavam por mim como um raio, esse arpoador nem sequer me notou. Mas, depois de alguma dificuldade em abrir sua bolsa, ele começou a remexer nela e logo tirou uma espécie de machadinha e uma carteira de pele de foca com pelos. Colocando-os no velho baú no meio da sala, ele então pegou a cabeça da Nova Zelândia, uma coisa bastante horrível, e enfiou-a no saco. Ele então tirou o chapéu, um novo chapéu de castor, quando cheguei perto cantando com nova surpresa. Não havia cabelo em sua cabeça, pelo menos nenhum digno de menção. Nada além de um pequeno nó no couro cabeludo enrolado em sua testa. Sua cabeça careca e arroxeada agora parecia para todo mundo um crânio mofado. Se o estranho não estivesse entre mim e a porta, eu teria saído correndo dela mais rápido do que nunca antes de um jantar. Mesmo assim, pensei em sair pela janela, mas era o segundo andar de trás. Não sou covarde, mas o que fazer com esse patife roxo vendedor de cabeças passou totalmente pela minha compreensão. A ignorância é a mãe do medo, e estando completamente perplexo e confuso com o estranho, confesso que agora estava com tanto medo dele como se fosse o próprio diabo que tivesse invadido meu quarto na calada da noite. Na verdade, eu tinha tanto medo dele que não tive coragem de me dirigir a ele e exigir uma resposta satisfatória sobre o que parecia inexplicável nele.
Enquanto isso, ele continuou a se despir e finalmente mostrou o peito e os braços. Enquanto vivo, essas partes cobertas dele eram quadriculadas com os mesmos quadrados de seu rosto. Suas costas também estavam cobertas pelos mesmos quadrados escuros. Ele parecia ter estado em uma guerra dos 30 anos e simplesmente escapou dela com uma camisa de gesso. Mas ainda, as próprias pernas estavam marcadas, como se um bando de rãs verde escura subisse pelos troncos das palmeiras jovens. Estava agora bastante claro que ele devia ser algum selvagem abominável ou outro, embarcado a bordo de um baleeiro nos mares do sul, e assim desembarcado neste país cristão. Eu tremi ao pensar nisso. Um mascate de cabeças também, talvez as cabeças de seus próprios irmãos. Ele pode gostar do meu, céus. Olha aquela machadinha. Mas não houve tempo para estremecer, pois agora o selvagem fez algo que fascinou completamente a minha atenção e me convenceu de que ele devia ser realmente um pagão. Indo até seu pesado grego, Ourapau, ou Dreadnought, que antes havia pendurado em uma cadeira, ele remexeu nos bolsos e, por fim, produziu uma curiosa imagem pequena e deformada, com uma corcunda nas costas, e exatamente da cor de um bebê congo de poucos dias. Lembrando-me da cabeça embalsamada, a princípio quase pensei que aquele manequim preto fosse um bebê de verdade preservado de maneira semelhante. Mas vendo que não era nada flexível e que brilhava bastante como ébano polido, concluí que não devia ser nada além de um ídolo de madeira, o que de fato provou ser. Pois agora o selvagem vai até a lareira vazia e, retirando a tábua forrada de papel, coloca esta pequena imagem corcunda, como um pino de 10, entre os ferros. Os batentes da chaminé e todos os tijolos no interior estavam muito fuliginosos, de modo que pensei que esta lareira seria um pequeno santuário ou capela muito apropriado para o seu ídolo do Congo. Eu agora apertei meus olhos com força na direção da imagem meio escondida, sentindo-me pouco à vontade enquanto isso, para ver o que viria a seguir. Primeiro ele tira um punhado duplo de aparas do bolso grego e coloca-os cuidadosamente diante do ídolo, em seguida, colocando um pedaço de biscoito de navio por cima e aplicando a chama da lamparina, ele acendeu os aparas em uma chama sacrificial. Pouco depois de muitas tentativas apressadas de entrar no fogo e de retiradas ainda mais apressadas dos dedos, o que parecia estar queimando-os gravemente, ele finalmente conseguiu tirar o biscoito. Depois, soprando um pouco o calor e as cinzas, fez uma oferta educada ao negrinho. Mas o diabinho não parecia gostar nem um pouco desse tipo de comida seca, ele nunca moveu os lábios. Todas essas estranhas travessuras eram acompanhadas por ruídos guturais ainda mais estranhos do devoto, que parecia estar orando cantando ou então cantando alguma salmodia pagã ou outra, durante os quais seu rosto se contorcia da maneira mais antinatural. Por fim, apagando o fogo, ele pegou o ídolo sem cerimônia e guardou-o novamente no bolso grego, tão descuidadamente como se fosse um esportista ensacando uma galinhola morta. Todos esses procedimentos estranhos aumentaram meu desconforto, e ao vê-lo agora exibindo fortes sintomas de conclusão de suas operações comerciais e pulando na cama comigo, pensei que já era hora, agora ou nunca, antes que a luz se apagasse, de quebrar o feitiço em que estive preso por tanto tempo. Mas o intervalo que passei deliberando sobre o que dizer foi fatal. Pegando a machadinha da mesa, examinou por um instante a cabeça dela e depois, segurando-a contra a luz, com a boca no cabo, soltou grandes nuvens de fumaça de tabaco. No momento seguinte, a luz se apagou e esse canibal selvagem, com a machadinha entre os dentes, pulou na cama comigo. Eu cantei. Não pude evitar agora, e dando um súbito grunhido de espanto ele começou a me apalpar. Gaguejando alguma coisa, eu não sabia o que, rolei para longe dele contra a parede e então conjurei ele, quem quer que fosse, para ficar quieto e me deixar levantar e acender a lamparina novamente. Mas suas respostas guturais me convenceram imediatamente de que ele mal compreendia o que eu queria dizer. Quem está te desestabilizando? Ele finalmente disse. Você não fala, maldito seja, eu mato. E assim dizendo, a machadinha acesa começou a florescer ao meu redor no escuro. Senhorio, pelo amor de Deus, Peter Coffin! Gritei eu.
senhorio. Observe. Caixão. Anjos. Salvem-me. Fale. Diga-me quem você é, ou dane-me, eu mato. Novamente rosnou o canibal, enquanto seus horríveis floreios de machadinha espalhavam as cinzas quentes do tabaco ao meu redor até que pensei que minha roupa iria pegar fogo. Mas graças a Deus, naquele momento o senhorio entrou no quarto de luz na mão e, saltando da cama, corri até ele. Não tenha medo agora, disse ele, sorrindo novamente, que aqui não machucaria um fio de sua cabeça. Pare de sorrir, gritei, e por que você não me disse que aquele arpoador infernal era um canibal? Achei que você soubesse, não te contei, ele era um vendedor ambulante pela cidade? Mas vire sorte de novo e vá dormir. Olha aqui, você sabe, eu sei, este homem dorme, você sabe? Me sabei bastante, grunhiu Kekeg, fumando seu cachimbo e sentando-se na cama. Você pode entrar, acrescentou ele, apontando para mim com sua machadinha e jogando as roupas para o lado. Ele realmente fez isso não apenas de uma forma civilizada, mas muito gentil e caridosa. Fiquei olhando para ele por um momento. Apesar de todas as suas tatuagens, ele era, em geral, um canibal de aparência limpa e atraente. Por que todo esse alvoroço que estou fazendo? Pensei comigo mesmo. O homem é um ser humano assim como eu. Ele tem tantos motivos para me temer quanto eu tenho para ter medo dele. Melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. Senhor, disse eu, diga-lhe para esconder ali sua machadinha, ou cachimbo, ou como quer que você chame. Diga-lhe para parar de fumar, em resumo, e eu irei dormir com ele. Homem fumando na cama comigo. É perigoso. Além disso, não tenho seguro. Dito isso a Kekeg, ele imediatamente obedeceu e novamente fez um gesto educado para que eu fosse para a cama, rolando para o lado como se dissesse, não tocarei em nenhuma perna sua. Boa noite, senhorio, disse eu, você pode ir. Me deitei e nunca dormi melhor na minha vida. Capítulo 4. A colcha. Ao acordar na manhã seguinte, ao amanhecer, encontrei o braço de Kekeg jogado sobre mim da maneira mais amorosa e afetuosa. Você quase pensou que eu era sua esposa. A colcha era de retalhos, cheia de pequenos quadrados e triângulos coloridos, e este braço todo tatuado com uma figura interminável de labirinto cretense, sem duas partes da mesma tonalidade precisa. Suponho que devido a ele manter o braço no mar desmetodicamente no sol e na sombra, as mangas da camisa enroladas e irregularmente levantado várias vezes, esse mesmo braço dele, eu digo, parecia para todo mundo uma tire daquela mesma colcha de retalhos. Na verdade, parcialmente deitado sobre ele, como estava o braço quando acordei, mal consegui distingui-lo pela colcha, de tão mescladas suas tonalidades. E foi apenas pela sensação de peso e pressão que pude perceber que Kekeg estava me abraçando. Minhas sensações eram estranhas. Deixe-me tentar explicá-los. Quando eu era criança, lembro-me bem de uma circunstância semelhante que me aconteceu. Se era uma realidade ou um sonho, nunca conseguia resolver totalmente. A circunstância foi esta. Eu estava cometendo uma outra travessura. Acho que ele estava tentando subir pela chaminé, como vi uma pequena varredura fazer alguns dias antes, e minha madrasta que, de uma forma ou de outra, estava o tempo todo me chicoteando me mandando para a cama sem jantar. Minha mãe me arrastou pelas pernas para fora da chaminé e me mandou para a cama, embora fossem apenas 2 horas da tarde. Relógio da tarde. Do dia 21 de junho, o dia mais longo do ano em nosso hemisfério. Eu me senti terrivelmente. Mas não havia como evitar, então subi as escadas para o meu quartinho no 3º andar, despi-me o mais devagar possível para matar o tempo e, com um suspiro amargo, me enfiei entre os lençóis. Fiquei ali deitado, calculando tristemente que 16 horas inteiras deveriam se passar antes que eu pudesse ter esperança de uma ressurreição. 16 horas na cama. A parte inferior das minhas costas doía só de pensar nisso. E estava tão leve também, o sol brilhando pela janela,
e um grande barulho de carruagens nas ruas, e o som de vozes alegres por toda a casa. Senti-me cada vez pior. Finalmente levantei-me, vesti-me e, descendo suavemente com os pés calçados com meias, procurei a minha madrasta e subitamente atirei-me aos seus pés, suplicando-lhe como um favor particular que me desse um bom chinelo para mim. Meu mau comportamento, qualquer coisa, na verdade, menos me condenar a ficar na cama por um período de tempo tão insuportável. Mas ela era a melhor e mais conscienciosa das madrastas, e quando voltei tive que ir para o meu quarto. Durante várias horas fiquei ali acordado, sentindo-me muito pior do que nunca, mesmo devido aos maiores infortúnios subsequentes. Finalmente devo ter caído num pesadelo perturbador de cochilo, e acordando lentamente, meio imerso em sonhos, abri os olhos, e o quarto antes iluminado pelo sol estava agora envolto na escuridão exterior. Instantaneamente senti um choque percorrendo todo o meu corpo. Nada deveria ser visto e nada deveria ser ouvido, mas uma mão sobrenatural parecia colocada na minha. Meu braço pendia sobre a colcha, e a forma o fantasma inominável, inimaginável e silencioso, ao qual pertencia a mão, parecia sentado ao lado da minha cama. Durante o que me pareceu séculos amontoados, fiquei ali deitado, congelado pelos medos mais terríveis, sem ousar afastar a mão, mas sempre pensado que se eu pudesse mexer um centímetro, o feitiço horrível seria quebrado. Eu não sabia como essa consciência finalmente se afastou de mim, mas, ao acordar pela manhã, lembrei-me de tudo, estremecendo, e durante dias, semanas e meses depois, perdi-me em tentativas confusas de explicar o mistério. Não, até hoje, muitas vezes fico confuso com isso. Agora, elimine o medo terrível, e minhas sensações ao sentir a mão sobrenatural na minha foram muito semelhantes, em sua estranheza, àquelas que experimentei ao acordar e ver o braço pagão de Kekeg jogado em volta de mim. Mas, por fim, todos os acontecimentos da noite passada voltaram a ocorrer sobriamente, um por um, na realidade fixa, e então fiquei apenas vivo diante da situação cômica. Pois embora eu tentasse mover seu braço, destravar seu abraço de noivo, ainda assim, dormindo como estava, ele ainda me abraçou com força, como se nada além da morte pudesse nos separar. Esforcei-me então para acordá-lo, mas sua única resposta foi um ronco. Então rolei, sentindo meu pescoço como se estivesse preso em uma coleira de cavalo, e de repente senti um leve arranhão. Jogando de lado a colcha, lá estava a Machadinha dormindo ao lado do selvagem, como se fosse um bebê com cara de Machadinha. Um belo picles, de verdade, pensei, dormi aqui em uma casa estranha em pleno dia, com um canibal e uma Machadinha. Em nome de Deus, acorde. Por fim, à força de muitas contorções e dispostulações ruidosas e incessantes sobre a inconveniência de ele abraçar um companheiro masculino naquele estilo matrimonial, consegui extrair um grunhido, e logo ele recuou o braço, sacudiu-se como um cachorro da terra nova recém-saído da água e sentou-se na cama, rígido como um bastão, olhando para mim e esfregando os olhos como se não se lembrasse completamente. Como cheguei lá, apesar de uma escuridão, a consciência de saber algo sobre mim parecia surgir lentamente sobre ele. Enquanto isso, fiquei deitado, olhando para ele em silêncio, sem nenhuma dúvida séria agora, e decidido a observar de perto uma criatura tão curiosa. Quando, finalmente, sua mente pareceu decidida a respeito do caráter de seu companheiro de cama, e ele se reconciliou com o fato, ele pulou no chão e, por meio de certos sinais e sons, deu-me a entender que, se me agradasse, ele se vestiria primeiro e depois me deixaria me vestir, deixando todo o apartamento sozinho. Penso eu, dadas as circunstâncias, esta é uma abertura muito civilizada, mas a verdade é que esses selvagens têm um senso inato de delicadeza, digo o que quiser, é maravilhoso como eles são essencialmente educados. Faço este elogio especial a porque ele me tratou com muita civilidade e consideração, enquanto eu era culpado de grande grosseria, olhando para ele da cama e observando todos os seus movimentos de toilette, por enquanto minha curiosidade levou a melhor sobre minha criação. No entanto,
Um homem como Kekel não se vê todos os dias. Ele e seus modos eram dignos de consideração incomum. Ele começou a se vestir por cima, colocando seu chapéu de castor, um chapéu bem alto, por sinal, e então, ainda sem as calças, ele procurou as botas. Por que, sob os céus, ele fez isso, não sei dizer, mas seu próximo movimento foi esmagar-se, com botas na mão e chapéu, debaixo da cama, quando, a partir de vários suspiros e esforços violentos, inferi que ele estava trabalhando arduamente para se recompor, embora por nenhuma lei de propriedade que eu já tenha ouvido falar, qualquer homem seja obrigado a ser reservado ao calçar as botas. Mas Kekel, veja você, era uma criatura no estágio de transição, nem lagarta nem borboleta. Ele era civilizado o suficiente para exibir sua estranheza das maneiras mais estranhas possíveis. Sua educação ainda não estava concluída. Ele era um estudante de graduação. Se ele não fosse um pouco civilizado, muito provavelmente não teria se incomodado com botas, mas então, se ainda não fosse um selvagem, nunca teria sonhado entrar debaixo da cama para calçá-los. Por fim, ele saiu com o chapéu muito amassado e esmagado sobre os olhos, e começou a ranger e a mancar pela sala, como se, não estando muito acostumado com botas, seu par de botas de couro enrugadas e úmidas, provavelmente não feitas para pedir qualquer um deles, um tanto beliscou e atormentou-o no primeiro sinal de uma manhã muito fria. Vendo agora que não havia cortinas na janela e que a rua era muito estreita, a casa em frente tinha uma visão clara do quarto, e observando cada vez mais a figura indecorosa que Kekel fazia, andando de um lado para outro com um pouco mais que de chapéu e botas, implorei-lhe, da melhor maneira que pude, que acelerasse um pouco a sua toilette e, principalmente, que vestisse as calças o mais rápido possível. Ele obedeceu e depois começou a se lavar. Naquela hora da manhã qualquer cristão teria lavado o rosto, mas Kekel, para minha surpresa, contentou-se em restringir suas abluções ao peito, aos braços e às mãos. Ele então vestiu o colete e, pegando um pedaço de sabão duro que estava na mesa de centro do lavatório, mergulhou na água e começou a ensaboar o rosto. Eu estava observando para ver onde ele guardava sua navalha, quando eis que ela pega o arpão do canto da cama, tira o longo cabo de madeira, desembainha a cabeça, afia um pouco na bota e caminha até a ponta do espelho contra a parede. Começa uma vigorosa raspagem, ou melhor, arpoamento das bochechas. Eu penso, Kekel, que isso é usar os melhores talheres de Rogers com força total. Depois eu fiquei ainda menos surpreso com essa operação quando descobri de que aço fino é feita a cabeça de um arpão e como as pontas longas e retas são sempre mantidas excessivamente afiadas. O resto de seu banheiro logo foi concluído, e ele marchou orgulhosamente para fora da sala, embrulhado em sua grande jaqueta de macaco piloto e ostentando seu arpão como um bastão de marechal. Capítulo 5. Café da manhã. Rapidamente fiz o mesmo e, descendo até o bar, abordei o sorridente proprietário de maneira muito agradável. Eu não nutria nenhuma malícia em relação a ele, embora ele estivesse brincando comigo sobre o assunto do meu companheiro de cama. No entanto, uma boa risada é uma coisa muito boa, e muito escassa, mas é uma pena. Portanto, se alguém, em sua própria pessoa, oferece coisas para uma boa piada a alguém, que ele não seja atrasado, mas que ele alegremente se permita gastar e ser gasto dessa maneira. E o homem que tem algo generosamente risível, tenha certeza de que há mais nele do que você imagina. O bar estava agora cheio de hóspedes que haviam aparecido na noite anterior e que eu ainda não tinha visto bem. Quase todos eram baleeiros, imediatos, e segundos imediatos, e terceiros imediatos, e carpinteiros do mar, e tanoeiros do mar, e ferreiros do mar, e arpoadores, e armadores, uma companhia morena e musculosa, com barbas espessas, um conjunto sem tosquiar e desgrenhado, todos usando jaquetas de macaco como vestidos de manhã. Você poderia dizer claramente há quanto tempo cada um estava em terra. A bochecha saudável desse jovem tem a cor de uma pera torrada pelo sol e parece ter um cheiro quase tão almiscarado. Ele não pode ter desembarcado há 3 dias de sua viagem à Índia. O homem ao lado dele parece um pouco mais claro,
Você pode dizer que há um toque de madeira acetinada nele. Na tez de um terceiro ainda persiste um tom moreno tropical, mas também ligeiramente descolorido. Ele sem dúvida ficou semanas inteiras em terra. Mas quem poderia mostrar uma bochecha como Keikei? Que, barrado com vários matizes, parecia a encosta ocidental dos Andes, mostrando-se em uma única matriz, climas contrastantes, zona por zona. Grub, gritou o proprietário, abrindo uma porta, e entramos para tomar o café da manhã. Dizem que os homens que viram o mundo tornam-se assim bastante à vontade e bastante controlados em companhia. Nem sempre, porém, Ledyard, o grande viajante da Nova Inglaterra, e Mungo Park, o escocês, de todos os homens, eram os que possuíam menos segurança na sala. Mas talvez a mera travessa da Sibéria num trenó puxado por cães, como Ledyard fez, ou a realização de uma longa caminhada solitária com o estômago vazio, no coração negro da África, que foi a soma das performances do pobre Mungo, este tipo de viagem, eu digo, pode não ser o melhor modo de atingir um alto polimento social. Ainda assim, na maior parte, esse tipo de coisa pode ser encontrada em qualquer lugar. Estas reflexões que acabamos de fazer são ocasionadas pela circunstância de que depois de estarmos todos sentados à mesa, eu me preparava para ouvir algumas boas histórias sobre a caça à baleia. Para minha grande surpresa, quase todos os homens mantiveram um silêncio profundo. E não só isso, mas eles pareciam envergonhados. Sim, aqui estava um grupo de cães do mar, muitos dos quais, sem a menor timidez, haviam abordado grandes baleias em alto mar, totalmente estranhas para eles, e duelado com elas até a morte, sem piscar, e, no entanto, ali estavam eles, sentados à mesa do café da manhã social, todos com a mesma vocação, todos com gostos semelhantes, olhando em volta uns para os outros com tanta timidez como se nunca tivessem saído de vista de algum curral entre as montanhas verdes. Uma visão curiosa, esses ursos tímidos, esses tímidos guerreiros baleeiros. Mas quanto a Keikei, ora, Keikei estava sentado entre eles, também na cabeceira da mesa, por acaso, tão legal quanto um pingente de gelo. Na verdade, não posso dizer muito sobre sua criação. Seu maior admirador não poderia ter justificado cordialmente que ele trouxesse seu arpão para o café da manhã e usasse sem cerimônia, estendendo-se sobre a mesa, para o perigo iminente de muitas cabeças, e agarrando os bifes em sua direção. Mas isso certamente foi feito com muita frieza por ele, e todos sabem que, na opinião da maioria das pessoas, fazer qualquer coisa com frieza é fazê-lo com delicadeza. Não falaremos aqui de todas as peculiaridades de Keikei, como ele evitou café e pãezinhos quentes e dedicou toda a sua atenção aos bifes, mal passados. Bastava que, quando o café da manhã terminasse, ele se retirasse como os demais para a sala pública, acendesse seu cachimbo tomahawk e ficasse ali sentado, digerindo e fumando em silêncio, com seu inseparável chapéu, quando saí para dar um passeio. Capítulo 6. A rua. Se a princípio fiquei surpreso ao ver um indivíduo tão estranho como Keikei circulando entre a sociedade educada de uma cidade civilizada, esse espanto logo desapareceu ao dar meu primeiro passeio diurno pelas ruas de New Bedford. Nas vias próximas às docas, qualquer porto marítimo considerável frequentemente se oferecerá para ver as coisas mais estranhas e indescritíveis de partes estrangeiras. Mesmo nas ruas Broadway e Chestnut, os marinheiros mediterrâneos por vezes acotovelam as senhoras assustadas. A Regent Street não é desconhecida dos ascaris himalaios, e em Bombaim, no Apollo Green, os Yankees vivos muitas vezes assustaram os nativos. Mas New Bedford supera o Water Street e o Wapping. Nestes últimos lugares você vê apenas marinheiros, mas em New Bedford, canibais de verdade ficam conversando nas esquinas, selvagens de uma vez, muitos dos quais ainda carregam em seus ossos carne profana. Isso faz um estranho olhar. Mas, além dos Fijians, Tongatoboars, e Romangoans, Panangians e Briggians, e, além dos espécimes selvagens de embarcações baleeiras que circulam despercebidas pelas ruas, você verá outros pontos turísticos ainda mais curiosos, certamente mais cômicos.
Semanalmente chegam a esta cidade dezenas de homens verdes de Vermont e de New Hampshire, todos sedentos de ganho e glória na pesca. Eles são em sua maioria jovens, de constituição robusta, companheiros que derrubaram florestas e agora procuram largar o machado e arrebatar a lança-baleia. Muitos são tão verdes quanto as montanhas verdes de onde vieram. Em algumas coisas você pensaria que elas têm apenas algumas horas de existência. Olha ali. Aquele cara pavoneando-se na esquina. Ele usa um chapéu de castor e um casaco com cauda de andorinha, cingido com um cinto de marinheiro e uma faca embainhada. Aí vem outro com um soster e uma capa de bombazina. Nenhum dandy criado na cidade se compara a um dandy criado no campo, quero dizer, um dandy caipira, um sujeito que, nos tempos difíceis, corta a grama de seus 2 acres com luvas de camurça por medo de bronzear as mãos. Agora, quando um dandy do país como este decide construir uma reputação distinta e se juntar à grande pesca de baleias, você deveria ver as coisas cômicas que ele faz ao chegar ao porto. Ao falar de seu traje náutico, ele coloca botões de sino em seus coletes, alças em suas calças de lona. Ah, pobre Icehead! Quão amargamente romperá essas correias no primeiro vendaval uivante, quando você for levado, com correias, botões e tudo, garganta abaixo pela tempestade. Mas não pense que esta cidade famosa tem apenas arpoadores, canibais e caipiras para mostrar aos visitantes. De jeito nenhum. Ainda assim, New Bedford é um lugar estranho. Se não fosse por nós, baleeiros, aquela extensão de terra talvez estivesse hoje em condições tão uivantes quanto a costa do Labrador. Do jeito que estão, partes de seu interior são suficientes para assustar alguém, de tão ossudos que parecem. A cidade em si é talvez o lugar mais querido para se viver, em toda a Nova Inglaterra. É uma terra de petróleo, é verdade, mas não como Canaã, uma terra, também, de milho e vinho. As ruas não andam com leite, nem na primavera eles os pavimentam com ovos frescos. No entanto, apesar disso, em nenhum lugar da América você encontrará mais casas de estilo patrício, parques e jardins mais opulentos do que em New Bedford. De onde eles vieram? Como foi plantado nessa escória outrora desgrenhada de um país? Vai contemple os emblemáticos arpões de ferro ao redor daquela mansão elevada, e sua pergunta será respondida. Sim, todas essas casas corajosas e jardins floridos vieram dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Todos foram arpoados e arrastados do fundo do mar para cá. R. Alexander pode realizar uma façanha como essa. Em New Bedford, dizem, os pais dão baleias como dotes às filhas e distribuem às sobrinhas alguns botos cada. Você deve ir a New Bedford para ver um casamento brilhante, pois, dizem eles têm reservatórios de óleo em todas as casas e todas as noites queimam imprudentemente seus comprimentos em velas de espermacete. No verão, a cidade é agradável de ver, cheio de belos bordos, longas avenidas verdes e douradas. Em agosto, no alto, as belas e abundantes castanhas da Índia, em forma de candelabros, oferecem ao transeunte seus cones verticais e afilados de flores reunidas. Tão onipotente a arte, que em muitos distritos de New Bedford superinduziu terraços brilhantes de flores sobre as rochas estéreis jogadas fora no último dia da criação. E as mulheres de New Bedford florescem como as suas próprias rosas vermelhas. Mas as rosas só florescem no verão, enquanto o fino cravo de suas bochechas é perene como a luz do sol no sétimo céu. Em outros lugares você não consegue igualar aquela flor deles, exceto em Salem, onde me dizem que as meninas respiram tanto almíscar, que seus namorados marinheiros os cheiram a quilômetros da costa, como se estivessem se aproximando das odoríferas Molucas em vez das areias puritanas. Capítulo 7. A Capela. Nesta mesma New Bedford existe uma capela dos baleeiros, e poucos são os pescadores mal-humorados, com destino imediato ao Oceano Índico ou ao Pacífico, que não conseguem fazer uma visita de domingo ao local. Tenho certeza que não. Ao retornar de meu primeiro passeio matinal, novamente me lancei nesta missão especial.
O céu havia mudado de claro e ensolarado e frio para granizo e neblina. Enrolando-me em minha jaqueta felpuda de tecido chamado pele de urso, lutei contra a tempestade teimosa. Ao entrar, encontrei uma pequena congregação dispersa de marinheiros, esposas e viúvas de marinheiros. Reinava um silêncio abafado, às vezes quebrado apenas pelos gritos da tempestade. Cada adorador silencioso parecia propositadamente sentado à parte do outro, como se cada dor silenciosa fosse isolada e incomunicável. O capelão ainda não havia chegado, e ali aquelas ilhas silenciosas de homens e mulheres olhavam fixamente para várias placas de mármore, com bordas pretas, embutidas na parede de cada lado do púlpito. 3 deles executaram algo parecido com o seguinte, mas não pretendo citar, traço sagrado à memória de João Talbot, que, aos 18 anos, se perdeu no mar, perto da Ilha da Desolação, na Patagônia, em 1º de novembro de 1836. Este tablete é erguido à sua memória por seu irmão. Sublinhando o sagrado à memória de Robert Long, Willis Ellery, Nathan Coleman, Walter Cany, Seth Massey e Samuel Glenn, formando uma das tripulações dos barcos de um navio Elisa que foram rebocados por uma baleia, no terreno Offshore no Pacífico, 31 de dezembro de 1839. Este mármore é aqui colocado por seus sobreviventes companheiros de navio. Sublinhando o sagrado à memória de o atrasado capitão Ezequiel Hardy, que na proa do seu barco foi morto por um cachalote na costa do Japão, 3 de agosto de 1833. Este tablete é erguido à sua memória por sua viúva. Sacudindo a neve do chapéu e da jaqueta cobertos de gelo, sentei-me perto da porta e, virando-me de lado, fiquei surpreso ao ver Keke perto de mim. Afetado pela solenidade da cena, havia em seu semblante um olhar maravilhado de curiosidade incrédula. Este selvagem foi a única pessoa presente que pareceu notar a minha entrada, porque ele era o único que não sabia ler e, portanto, não lia aquelas inscrições frígidas na parede. Se algum dos parentes dos marinheiros cujos nomes apareciam ali estava agora na congregação, eu não sabia, mas são tantos os acidentes não registrados na pescaria, e tão claramente várias mulheres presentes exibiam um semblante, se não as armadilhas, de alguma dor incessante, que tenho certeza de que aqui diante de mim estavam reunidos aqueles, em cujos corações incuráveis a visão daqueles comprimidos sombrios fizeram com que as velhas feridas sangrassem novamente. Ó! Vós, cujos mortos jazem enterrados sob a grama verde, quem, estando entre as flores, pode dizer, aqui jaz meu amado, vocês não conhecem a desolação que paira em corações como estes. Que vazios amargos naquelas bolinhas de gude com bordas pretas que não cobrem cinzas. Que desespero nessas inscrições imóveis. Que vazios mortais de infidelidades espontâneas nas linhas que parecem corroer toda a fé e recusar ressurreições aos seres que pereceram sem lugar e sem sepultura. Essas tabuinhas também poderiam estar na caverna de Elefanta como aqui. Em que senso das criaturas vivas estão incluídos os mortos da humanidade? Porque é que um provérbio universal diz sobre eles que não contam histórias, embora contenham mais segredos do que Gorins Sandes? Como é que é o seu nome que ontem partiu para um outro mundo? Prefixamos uma palavra tão significativa e infiel, e ainda assim não o intitulamos, se ele apenas embarca para as Índias mais remotas desta terra viva, porque as companhias de seguros de vida pagam confiscos por morte de imortais, em que paralisia eterna e inabalável e em que transe mortal e sem esperança jaz o antigo Adão, que morreu há 60 séculos atrás. Como é que ainda nos recusamos a ser consolados por aqueles que, no entanto, afirmamos que vivem em felicidade indescritível, porque todos os vivos se esforçam tanto para silenciar todos os mortos. Portanto, apenas o boato de uma batida em uma tumba aterrorizará uma cidade inteira. Todas essas coisas são não sem seus significados. Mas a fé, como um chacal, alimenta-se entre os túmulos, e mesmo destas dúvidas mortas ela extrai a sua esperança mais vital. Nem é preciso dizer com que sentimentos, na véspera de uma viagem a Nantucket, olhei para aquelas placas de mármore e, à luz turva daquele dia sombrio e triste, li o destino dos baleeiros que partiram antes de mim. Sim, Ismael, o mesmo destino pode ser o seu.
mas de alguma forma fiquei feliz novamente. Deliciosos incentivos para embarcar, ótimas chances de promoção, ao que parece. Sim, um barco a lenha me tornará um imortal por brevete. Sim, a morte neste negócio de caça às baleias, um empacotamento caótico e mudo e rápido de um homem para a eternidade. Mas e então? Parece-me que cometemos um grande erro nesta questão da vida ou da morte. Acho que o que chamam de minha sombra aqui na Terra é minha verdadeira substância. Parece-me que, ao olharmos para as coisas espirituais, somos muito parecidos com ostras observando o sol através da água e pensando que a água espessa é o mais rarefeito do ar. Acho que meu corpo é apenas o resto do meu melhor ser. Na verdade, leva meu corpo quem vai, leva eu digo, não sou eu. E, portanto, 3 vivas para Nantucket, e venha um barco fogão e um corpo força quando quiserem, pois matar minha alma, o próprio Júpiter não pode. Capítulo 8. O púlpito. Não fazia muito tempo que eu estava sentado quando um homem de certa robustez venerável entrou. Assim que a porta atingida pela tempestade se abriu ao admiti-lo, um rápido olhar atento para ele por parte de toda a congregação atestou suficientemente que aquele belo velho era o capelão. Sim, era o famoso Padre Maple, assim chamado pelos baleeiros, entre os quais era um grande favorito. Ele foi marinheiro e arpoador em sua juventude, mas por muitos anos dedicou sua vida ao ministério. Na época sobre a qual escrevo agora, o Padre Maple estava no inverno rigoroso de uma velhice saudável, aquele tipo de velhice que parece se fundir em uma segunda juventude florescente, pois entre todas as fissuras de suas rugas brilhavam certos brilhos suaves de uma flor recém-desenvolvida, a verdura da primavera aparecendo mesmo sob a neve de fevereiro. Ninguém, tendo ouvido anteriormente a sua história, pôde pela primeira vez contemplar o Padre Maple sem o maior interesse, porque havia nele certas peculiaridades clericais enxertadas, imputáveis àquela vida marítima aventureira que levara. Quando ele entrou, observei que não carregava guarda-chuva e certamente não tinha vindo em sua carruagem, pois seu chapéu de lona escorria com a neve derretida e sua grande jaqueta de piloto parecia quase arrastá-lo para o chão com o peso da água. Ele havia absorvido. Contudo, o chapéu, o casaco e as galochas foram removidos um a um e pendurados num pequeno espaço num canto adjacente, quando, vestido com um terno decente, ele se aproximou silenciosamente do púlpito. Como a maioria dos púlpitos antigos, era muito elevado, e como uma escada regular com tal altura iria, pelo seu longo ângulo com o chão, contrair seriamente a já pequena área da capela, o arquiteto, ao que parecia, tinha agido por sugestão do Padre Maple, finalizou o púlpito sem escada, substituindo uma escada lateral perpendicular, como as usadas para subir um navio a partir de um barco no mar. A esposa de um capitão baleeiro havia fornecido à capela um belo par de cordas de lã vermelha para essa escada, que, sendo ela própria bem encabeçada e manchada com uma cor de mogno, todo o dispositivo, considerando que tipo de capela era, não parecia de modo algum de mau gosto. Parando por um instante ao pé da escada, e com ambas as mãos agarrando os botões ornamentais das cordas, o Padre Maple lançou um olhar para cima e, em seguida, com uma destreza verdadeiramente semelhante à de um marinheiro, mas ainda reverencial, montou mão após mão os degraus como se estivesse subindo o topo principal de sua embarcação. As partes perpendiculares dessa escada lateral, como costuma acontecer com as oscilantes, eram de corda forrada de pano, apenas as rodelas eram de madeira, de modo que a cada degrau havia uma junta. Quando vi pela primeira vez o púlpito, não me passou despercebido que, por mais convenientes que fossem para um navio, essas juntas no presente caso pareciam desnecessárias. Pois eu não estava preparado para ver o Padre Maple, depois de ganhar altura, virar-se lentamente e, curvando-se sobre o púlpito, arrastar deliberadamente a escada passo a passo, até que tudo fosse depositado dentro dele, deixando inexpugnável seu pequeno quebec. Pensei por algum tempo sem compreender totalmente o motivo disso. O Padre Maple gozava de uma reputação tão ampla de sinceridade e santidade, que não poderia suspeitar que ele cortejasse a notoriedade por meio de meros truques de palco. Não, pensei,
Deve haver alguma razão sóbria para isso. Além disso, deve simbolizar algo invisível. Será então que, por esse ato de isolamento físico, ele significa seu afastamento espiritual naquele momento, de todos os laços e conexões mundanas exteriores? Sim, pois reabastecido com a carne e o vinho da palavra, para o homem fiel de Deus, este púlpito, eu vejo, é uma fortaleza independente, um elevado Ehrenbreitstein, com um poço perene de água dentro das paredes. Mas a escada lateral não era a única característica estranha do lugar, emprestada das antigas viagens marítimas do capelão. Entre os cenotáfios de mármore em cada lado do púlpito, a parede que formava sua parte de trás era adornada com uma grande pintura representando um galante navio lutando contra uma terrível tempestade ao largo de uma costa sotavento de rochas negras e ondas nevadas. Mas bem acima dos raios voadores e das nuvens escuras, flutuava uma pequena ilha de luz solar, da qual irradiava o rosto de um anjo, e essa face brilhante lançava um ponto distinto de brilho sobre o convés balançado do navio, algo parecido com aquela placa de prata agora inserida na prancha do Victoria onde Nelson caiu. Ah, nobre navio, parecia dizer o anjo, vai, bate, nobre navio, e carrega um leme resistente, pois eis que o sol está surgindo, as nuvens estão se afastando, o azul mais sereno está no mão. Nem o próprio púlpito deixava vestígios do mesmo sabor marinho que atingira a escada e o quadro. Sua frente apainelada lembrava a proa de um navio, e a Bíblia Sagrada repousava sobre um pedaço de arabesco saliente, moldado a partir do bico em forma de cabeça de violino de um navio. O que poderia ser mais cheio de significado? Pois o púlpito é sempre a parte mais importante desta terra, todo o resto vem por trás, o púlpito lidera o mundo. A partir daí é que a tempestade da ira rápida de Deus é avistada pela primeira vez, e o arco deve suportar o primeiro impacto. De daí é que o Deus das brisas boas ou ruins é invocado primeiro para ventos favoráveis. Sim, o mundo é um navio em partida e não uma viagem completa, e o púlpito é a sua proa. Capítulo 9. O sermão. O padre Maple levantou-se e, com uma voz suave de autoridade despretensiosa, ordenou que o povo disperso se condensasse. Passarela de estibordo, ali. Lado para estibordo, passarela de estibordo para estibordo. Meia nau. Meia nau. Houve um barulho baixo de pesadas botas de mar entre os bancos, e um arrastar ainda mais leve de sapatos femininos, e tudo ficou quieto novamente, e todos os olhos estavam voltados para o pregador. Ele fez uma pequena pausa. Depois, ajoelhando-se na proa do púlpito, cruzou as grandes mãos morenas sobre o peito, ergueu os olhos fechados e fez uma oração tão profundamente devota que parecia estar ajoelhado e rezando no fundo do mar. Isso terminou, em tons solenes prolongados, como o toque contínuo de um sino em um navio que está afundando no mar em meio à neblina. Em tais tons ele começou a ler o hino seguinte, mas mudando sua atitude em relação às estrofes finais, explodiu com uma exultação e alegria estrondosos. As costelas e os terrores da baleia, arquearam sobre mim uma escuridão sombria, enquanto todas as ondas iluminadas pelo som de Deus rolavam, e me levavam profundamente até a destruição. Eu via a abertura do inferno, com dores e tristezas sem fim, que ninguém, exceto aqueles que sentem, podem dizer, oh, eu estava mergulhando no desespero. Em grande angústia, chamei meu Deus, quando mal consegui acreditar que ele era meu, ele curvou seus ouvidos às minhas queixas, a baleia não mais me confinou. Com velocidade ele voou em meu socorro, como um golfinho radiante carregado, terrível, mas brilhante, como um relâmpago brilhou a face do meu Deus libertador. Minha canção registrará para sempre aquela hora terrível e alegre, dou a glória ao meu Deus, toda a sua misericórdia e poder. Quase todos se juntaram ao canto deste hino, que se elevou acima do uivo da tempestade. Seguiu-se uma breve pausa, o pregador folheou lentamente as folhas da Bíblia e, por fim, cruzando a mão sobre a página apropriada, disse, amados companheiros de bordo, concluam o último versículo do primeiro capítulo de Jonas, e Deus preparou um grande peixe engolir Jonas. Companheiros de bordo, este livro, contendo apenas 4 capítulos, 4 fios,
é um dos menores fios do poderoso cabo das Escrituras. No entanto, a que profundezas da alma sua profunda linha do mar de Jonas. Que lição importante para nós é esta profeta. Que coisa nobre é aquele cântico na barriga do peixe. Que onda grandiosa. Sentimos as enchentes surgindo sobre nós, suamos com ele até o fundo das águas, algas marinhas e todo o lodo do mar está ao nosso redor. Mas que lição é essa que o livro de Jonas ensina? Companheiros, é uma lição dupla, uma lição para todos nós como homens pecadores, e uma lição para mim como piloto do Deus vivo. Como homens pecadores, é uma lição para todos nós, porque é uma história do pecado, da dureza do coração, dos medos subitamente despertados, do castigo rápido, do arrependimento, das orações e, finalmente, da libertação e da alegria de Jonas. Entre os homens, o pecado deste filho de Amitai estava em sua desobediência voluntária à ordem de Deus. Não importa agora qual era essa ordem, ou como foi transmitida, que ele considerou uma ordem difícil. Mas todas as coisas que Deus deseja que façamos são difíceis para nós, lembre-se disso, e, portanto, ele mais frequentemente nos ordena do que tenta persuadir. E se obedecermos a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos, e é nesta desobediência a nós mesmos que consiste a dureza de obedecer a Deus. Com este pecado de desobediência nele, Jonas despreza ainda mais a Deus, procurando fugir dele. Ele pensa que um navio feito por homens o levará a países onde Deus não reina, mas apenas os capitães desta terra. Ele se esconde nos cais de Jope e procura um navio com destino a Tarsis. Talvez haja que um significado até então ignorado. Segundo todos os relatos, Tarsis não poderia ter sido outra cidade senão a moderna Cádiz. Essa é a opinião de homens eruditos. E onde está Cádiz, companheiros? Cádiz fica na Espanha, tão longe por água, de Jope, quanto Jonas poderia ter navegado naqueles tempos antigos, quando o Atlântico era um mar quase desconhecido. Porque Jope, o moderno Jaffa, companheiros, é na costa mais oriental do Mediterrâneo, a Síria, e Tarsis ou Cádiz, a mais de 3.000 milhas oeste dali, perto do Estreito de Gibraltar. Não vede então, companheiros de navio, que Jonas procurou fugir em todo o mundo de Deus. Homem miserável! Ó! Muito desprezível e digno de todo desprezo, com chapéu desleixado e olhar culpado, esquivando-se de seu Deus, rondando entre os navios como um ladrão vil apressando-se para cruzar os mares. Seu olhar é tão desordenado e autocondenador que, se houvesse policiais naquela época, Joná, pela mera suspeita de algo errado, foi preso antes de tocar no convés. É evidente que ele é um fugitivo. Sem bagagem, nem caixa de chapéu, valise ou sacola, nenhum amigo o acompanha até o cais com suas despedidas. Por fim, depois de muita busca, ele encontra o navio de Tarsis recebendo os últimos itens de sua carga, e quando ele sobe a bordo para ver o capitão na cabine, todos os marinheiros por enquanto desistem de içar a mercadoria, para perceber o mau olhado do estranho. Jonas vê isso, mas em vão ele tenta parecer tranquilo e confiante, em vão ensaia seu sorriso miserável. As fortes intuições do homem asseguram aos marinheiros que ele não pode ser inocente. Com seu jeito brincalhão, mas ainda sério, um sussurra para outro, Jaque, ele foi roubado uma viúva, ou Joe, marque-o, ele é um bígamo, ou, Arri, rapaz, acho que ele é o adúltero que escapou da prisão na velha Gomorra, ou talvez, um dos assassinos desaparecidos de Sodoma. Outro corre para ler a nota que está colada na pilha no cais para onde o navio está atracado, oferecendo 500 moedas de ouro pela apreensão de um parricida, e contendo uma descrição de sua pessoa. Ele lê e olha de Jonas para a nota, enquanto todos os seus simpáticos companheiros agora se aglomeram em torno de Jonas, preparados para colocar suas mãos sobre ele. Assustado, Jonas treme e, reunindo toda a sua ousadia em seu rosto, parece ainda mais covarde. Ele não se confessará suspeito, mas isso em si é uma forte suspeita. Então ele faz o melhor possível, e quando os marinheiros descobrem que ele não é o homem anunciado, deixam-no passar e ele desce para a cabine. Quem está aí? Grita o capitão em sua movimentada mesa,
preparando apressadamente seus papéis para a alfândega. Quem está aí? Oh! Como essa pergunta inofensiva mutila Jonas. Por um instante ele quase se vira para fugir novamente. Mas ele se recompõe. Procuro uma passagem neste navio para Tarsis. Quando partirá, Senhor? Até agora, o ocupado capitão não havia olhado para Jonas, embora o homem agora esteja diante dele, mas assim que ele ouve aquela voz oca, ele lança um olhar examinador. Navegamos com o próximo maré que vem. Finalmente ele respondeu lentamente, ainda olhando atentamente. Não antes, Senhor. Em breve para qualquer homem honesto que vá como passageiro. Ah! Joná, isso é outra facada. Mas ele rapidamente chama o capitão para longe daquele cheiro. Eu navegarei com você, ele diz. O dinheiro da passagem, quanto é isso? Eu pagarei agora. Pois está particularmente escrito, companheiros de navio, como se fosse algo que não deve ser esquecido nesta história, que ele pagou a passagem antes que a embarcação zarpasse. E, considerando o contexto, isso é cheio de significado. Ora, o capitão de Jonas, companheiros de navio, era alguém cujo discernimento detecta crime em qualquer um, mas cuja cupidez o expõe apenas nos que estão sem um tostão. Neste mundo, companheiros de navio, o pecado que paga seu caminho pode viajar livremente sem passaporte, enquanto a virtude, se um indigente, é parado em todas as fronteiras. Então o capitão de Jonas se prepara para testar o tamanho da bolsa de Jonas, antes de julgá-lo abertamente. Ele cobra 3 vezes a quantia habitual, e é consentido. Então o capitão sabe que Jonas é um fugitivo, mas ao mesmo tempo resolve ajudar um voo que cobre sua retaguarda com ouro. No entanto, quando Joná tira sua bolsa, suspeitas prudentes ainda incomodam o capitão. Ele toca cada moeda para encontrar uma falsificação. Não é um falsificador, de qualquer maneira, ele murmura, e Joná é colocado no chão para sua passagem. Mostre minha cabine, senhor, diz Joná agora, estou cansado da viagem. Preciso dormir. Você parece com isso, diz o capitão. Aí está o seu quarto. Joná entretrancaria a porta, mas a fechadura não contém chave. Ao ouvi-lo remexendo ali tolamente, o capitão ri baixinho para si mesmo e murmura algo sobre as portas das celas dos condenados nunca serem permitidas serem trancadas lá dentro. Todo vestido e por mais empoeirado que esteja, Joná se joga em seu beliche e encontra o teto da pequena cabine quase apoiado em sua testa. O ar está próximo e Joná engasga. Então, naquele buraco contraído, afundado também sob a água do navio Line, Jonas sente o pressentimento daquela hora sufocante, quando o baleio prenderá no menor dos seus intestinos. Parafusada em seu eixo contralateral, uma lâmpada oscilante oscila levemente no quarto de Jonas, e o navio, inclinando-se em direção ao cais com o peso dos últimos fardos recebidos, a lâmpada, a chama e tudo, embora em ligeiro movimento, ainda mantém uma obliquidade permanente em relação ao quarto, embora, na verdade, ele próprio fosse infalivelmente reto, apenas tornava óbvios os níveis falsos e mentirosos entre os quais pendia. A lâmpada alarma e assusta a Jonas, enquanto está deitado em seu beliche, seus olhos atormentados giram pelo local. E esse fugitivo até então bem-sucedido não encontra refúgio para seu olhar inquieto. Mas essa contradição na lâmpada o deixa cada vez mais horrorizado. O chão, o teto e a lateral estão todos errados. Oh! Então minha consciência pesa em mim. Ele geme, direto para cima, então queima, mas as câmaras da minha alma estão todas tortas. Como alguém que, depois de uma noite de folia embriagada, vai para a cama, ainda cambaleando, mas com a consciência ainda doendo, como os mergulhos do cavalo de corrida romano, mas ainda mais atingem-no com suas placas de aço, como alguém que em aquela situação miserável ainda gira em uma angústia vertiginosa, orando a Deus pela aniquilação até que o ataque passe, e finalmente, em meio ao turbilhão de angústia que ele sente, um profundo estupor se apodera dele, como acontece com um homem que sangra até a morte, por consciência. É a ferida, e não há nada para estancá-la. Então, depois de lutas dolorosas em seu beliche,
O prodígio de pesada miséria de Jonas o arrasta até se afogar no sono. E agora chegou a hora da maré, o navio solta seus cabos, e do cais deserto o navio desanimado para Tarsis, tudo tombado, desliza para o mar. Esse navio, meus amigos, foi o primeiro dos contrabandistas registrados. O contrabando foi Jonas. Mas o mar se rebela, ele não suportará o fardo terrível. Uma terrível tempestade se aproxima, o navio está prestes a quebrar. Mas agora, quando o contramestre chama todos os homens para aliviá-lo, quando caixas, fardos e pulses estão fazendo barulho ao mar, quando o vento está gritando, e os homens estão gritando, e cada tábua troveja com pés pisoteando bem sobre a cabeça de Jonas, em todo esse tumulto furioso, Jonas dorme seu sono horrível. Ele não vê o céu negro e o mar revolto, não sente o cambaleando madeiras, e mal ouve ou presta atenção ao avanço distante da poderosa baleia, que agora mesmo com a boca aberta está abrindo os mares atrás dele. Sim, companheiros de navio, Jonas desceu para os costados do navio, um ancoradouro em a cabine como eu a peguei, e estava dormindo profundamente. Mas o mestre assustado vem até ele e grita em seu ouvido morto: "O que você quer dizer, ó, adormecido?" Sugir? Assustado de sua letargia por aquele grito terrível, Jonas cambaleia e, cambaleando até o convés, agarra uma mortalha para olhar o mar. Mas naquele momento ele é atacado por uma onda de pantera que salta sobre os baluartes. Onda após onda salta para dentro do navio e, não encontrando nenhuma saída rápida, corre rugindo para frente e para trás, até que os marinheiros quase se afogam enquanto ainda flutuam. E sempre, enquanto a lua branca mostra seu rosto assustado nas ravinas íngremes na escuridão acima, o horrorizado Jonas vê o guru pés apontados para cima, mas logo desce novamente em direção às profundezas atormentadas. Terrores sobre terrores correm gritando por sua alma. Em todas as suas atitudes submissas, o Deus fugitivo é agora muito claramente conhecido. Os marinheiros observam, cada vez mais certas aumentam suas suspeitas sobre ele e, finalmente, para testar completamente a verdade, ao encaminhar todo o assunto para o alto céu, eles começam a lançar sortes, para ver por qual causa esta grande tempestade estava sobre eles. A sorte é de Jonas, que descobriu, então quão furiosamente eles o cercam com suas perguntas. O que é teu? Ocupação? De onde vens? Teu país? Que povo? Mas observem agora, meus companheiros de navio, o comportamento do pobre Jonas. Os marinheiros ansiosos, mas perguntem quem ele é e de onde, ao passo que eles não apenas recebem uma resposta a essas perguntas, mas também outra resposta a uma pergunta que não foi feita por eles, mas a resposta não solicitada forçada de Jonas pela mão dura de Deus que está sobre ele. Eu sou hebreu, ele grita, e então, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Teme-o, ó Jonas. Sim, bem poderias temer ao Senhor Deus então. Imediatamente, ele agora faz uma confissão completa, após o que os marinheiros ficaram cada vez mais horrorizados, mas ainda estão lamentáveis. Pois quando Jonas, ainda não suplicando Deus, por misericórdia, já que ele conhecia muito bem a escuridão de seus desertos, quando o miserável Jonas clama para que o peguem e o lancem ao mar, pois ele sabia que por amor dele esta grande tempestade estava sobre eles, eles misericordiosamente se afastam dele e procuram por outros meios salvar o navio. Mas tudo em vão, o vendaval indignado ia mais alto, então, com uma mão levantada invocando a Deus, com a outra eles não relutantemente agarram Jonas. E agora eis que Jonas foi levantado como uma âncora lançado ao mar, quando instantaneamente uma calma oleosa flutua do leste, e o mar fica quieto, enquanto Jonas carrega o vendaval com ele, deixando para trás águas calmas. Ele desce no coração rodopiante de uma comoção tão sem dono que ele mal presta atenção ao momento em que cai fervendo nas mandíbulas bocejantes que o guardam, e a baleia dispara, com todos os seus dentes de marfim, como tantos dardos brancos, sobre sua prisão. Então Jonas orou ao Senhor, saindo da barriga do peixe. Mas observe sua oração e aprenda uma lição importante. Por mais pecaminoso que seja,
Jonas não chora e lamenta por libertação direta. Ele sente que seu terrível castigo é justo. Ele deixa toda a sua libertação a Deus, contentando-se com isso, que apesar de todas as suas dores e angústias, ele ainda olhará para o seu santo templo. E aqui, companheiros de navio, está o arrependimento verdadeiro e fiel, não clamando por perdão, mas grato pela punição. E quão agradável para Deus foi essa conduta em Jonas, mostrada na eventual libertação dele do mar e da baleia. Companheiros de bordo, não coloco Jonas diante de vocês para ser copiado por seus pecados, mas coloco diante de vocês como modelo de arrependimento. Não peque, mas se você fizer isso, tome cuidado para se arrepender como Jonas. Enquanto lhe falava essas palavras, o uivo da tempestade estridente e oblíqua parecia acrescentar novo poder ao pregador, que, ao descrever a tempestade no mar de Jonas, parecia ele mesmo sacudido por uma tempestade. Seu peito profundo se ergueu como se fosse uma onda, seus braços jogados pareciam os elementos em guerra em ação, e os trovões que saíam de sua testa morena e a luz do que saltava de seus olhos fizeram com que todos os seus simples ouvintes olhassem para ele com um medo rápido que lhes era estranho. Houve então uma pausa em seu olhar, enquanto ele folheava silenciosamente as folhas do livro mais uma vez, e, finalmente, parado imóvel, com os olhos fechados, por um momento, parecia estar em comunhão com Deus e consigo mesmo. Mas novamente ele se inclinou em direção ao povo e, inclinando humildemente a cabeça, com um aspecto da mais profunda e mais viril humildade, disse estas palavras: Companheiros de bordo, Deus colocou apenas uma mão sobre vocês, ambas as mãos dele pressionam sobre mim. Eu li para vocês, porque luz obscura pode ser minha, a lição que Jonas ensina a todos os pecadores, e, portanto, a vocês, e ainda mais para mim, pois sou maior pecador do que vocês. E agora, com que prazer eu desceria deste topo do mastro e sentaria nas escotilhas onde vocês estão sentados, e ouviria enquanto vocês ouvem, enquanto algum de vocês lê para mim aquela outra e mais terrível lição que Jonas me ensina, como um piloto do Deus vivo. Como sendo um profeta piloto ungido, orador de coisas verdadeiras, e ordenado pelo Senhor a soar essas verdades indesejáveis aos ouvidos de maneira e perversa, Jonas, horrorizado com a hostilidade que deveria levantar, fugiu de sua missão e procurou escapar de seu dever e de seu Deus embarcando em Jope. Mas Deus está em toda parte, Tarsis ele nunca alcançou. Como vimos, Deus veio sobre ele na baleia e o engoliu em golfos vivos de destruição, e com inclinações rápidas o arrastou para o meio dos mares, onde as profundezas turbulentas o sugaram 10.000 braças para baixo, e as ervas daninhas estavam enroladas em sua cabeça, e todo o mundo aquoso da desgraça caiu sobre ele. No entanto, mesmo então, fora do alcance de qualquer prumo, fora do ventre do inferno, quando a baleia encalhou nos ossos mais extremos do oceano, mesmo então, Deus ouviu o profeta engolfado e arrependido quando ele chorou. Então Deus falou aos peixes, e do frio e da escuridão do mar, a baleia subiu em direção ao sol quente e agradável e a todas as delícias do ar e da terra, e vomitou Jonas na terra seca, quando a palavra do Senhor veio pela segunda vez, e Jonas, machucado e espancado, suas orelhas, como duas conchas do mar, ainda murmurando em multidão sobre o oceano, Jonas obedeceu à ordem do Todo-Poderoso. E o que foi isso, companheiros? Pregar a verdade diante da falsidade. Foi isso,